Está começando mais um episódio do Seu Começasse do Zero, um podcast feito para você, empreendedor, empresário e corretor de seguros, ou vendedor que quer crescer na vida, na carreira profissional. Aqui você vai ouvir histórias reais de pessoas que saíram do zero e construíram uma carreira sólida, gente que vive na pele o dia a dia das vendas. Se você quer dica valiosa, mentorias práticas e conteúdos que transformam, esse podcast foi feito para você. Mas presta atenção, 99% das pessoas que assistem esse podcast não se inscreve no canal. Então, se você quer transformar sua vida e se inscrever agora no canal, é gratuito, tá bom? É só se inscrever que você vai ter episódios. Outra coisa, esse episódio foi patrocinado pela Clearwater Seguros, que é a corretora de plano de saúde. Se você sofreu reajuste do seu plano de saúde ou você tem interesse em cotações, é só clicar no link na descrição. E agora, solta a vinheta que vai começar um podcast incrível. Pessoal, hoje eu tô com a ilustre presença do meu amigo aí, Dr. André. E ó, no episódio de hoje a gente vai falar sem rodeios. Você quer ter mais dinheiro, quer ser admirado no espelho, quer ser referência na sua família, então precisa entender que sem saúde, sem disciplina, sem energia você vai chegar lá, será? E para isso trouxe ninguém mais menos que o Dr. André. Médico nutrólogo, especialista em emagrecimento e performance. Ele lidera um dos maiores centros de transformação do Brasil, a Clínica Elance, que atende empresários, artistas e pessoas que buscam viver no ápice da sua performance. Hoje o papo vai ser reto, doutor. Doutor, é um prazer te receber aqui e agradecer, né, que você veio aqui colaborar com o nosso podcast. O pessoal estava empolgado para você vir aqui e ajudá-los a perder aqueles pneuzinhos que o pessoal geralmente fica procrastinando. Doutor, muito obrigado. O doutor André, só para passar a palavra para ele, o doutor André, hoje eu trouxe também uma outra presença, tá? Eu estou apresentando o doutor André. O doutor André, ele me ajudou nessa questão do emagrecimento, que o pessoal tanto fala, né? E também eu trouxe quem me ajudou a emagrecer também. Hoje a minha esposa tá aqui, a co-host comigo, a Natália. E ela que me auxiliou bem no início. Então, no início, a Natália me ajudou com conselhos para mudar a alimentação, mas chegou num ponto que eu precisei de ajuda clínica. E aí eu fui atrás do Dr. André, que meu irmão indicou ele, né? Doutor, é um prazer recebê-lo aqui. E eu queria perguntar, doutor, o que você acha importante hoje que a pessoa tem que saber a respeito de um nutrólogo no dia a dia dela? Bom, Jefferson, muito obrigado pelo convite. Você como amigo, paciente, convite mais que especial estar aqui hoje com vocês. E, cara, o que hoje as pessoas elas precisam entender? Que o médico, o nutrólogo, ele vai trabalhar junto também com outras especialidades, nutricionista, educador físico, basicamente em ajudar a pessoa a ter um estilo de vida melhor. Porque hoje em dia, quando a gente pensa em emagrecimento, muitas das vezes a gente está pensando mais em remédio, ou Mounjaro, que é um medicamento da moda, Ozempic, enfim, todas essas gamas de medicações. Só que o que acontece? De nada adianta o paciente usar a medicação se ele não tiver uma mudança no estilo de vida, nos hábitos de vida. E você, mais que ninguém, você sabe disso. Não foi só medicamento. Teve a questão alimentar, a questão comportamental. Então, tudo isso vai influenciar tanto na parte de emagrecimento, ganho de massa muscular, longevidade e qualidade de vida. E doutor, pode falar, Natália, você quer perguntar, eu sei que você é verdade. Umas perguntas aqui, vambora. Que é a dúvida do povo e a minha também, tá? Então vamos lá. Tá todo mundo na moda agora do Mounjaro, né? E as canetinhas aí. Eu queria saber o seguinte, doutor, em relação ao efeito rebote, que as pessoas comentam bastante. Como que funciona? Ele realmente existe? A pessoa para de usar e pode engordar o dobro ou engordar o que conseguiu emagrecer? Ela perde esse processo de emagrecimento? Como que funciona? Natália, isso é verdade. Isso pode acontecer. Mas vamos entender. O que o Mounjaro faz? O Mounjaro, ele é um duplo agonista de GIP e GLP-1. Enfim, são hormônios que são produzidos no nosso intestino que vão dar pra gente essa sensação de saciedade todas as vezes que a gente faz uma refeição. Então, o Mounjaro, ele é uma medicação incrível, fantástica no processo do emagrecimento. Só que a gente tem que entender que o Mounjaro é uma ferramenta para a gente poder associar com essa mudança de estilo de vida.
Então, você usa o remédio, ele vai bloquear a sua fome, você vai comer menos. Seguindo a dieta, você emagrece. O problema é aquela pessoa que usa o Mounjaro e não segue dieta. Não quer emagrecer, quer ser emagrecido. Então, na hora que você tira a medicação, a fome ela volta ao normal. Então, se a pessoa ela não segue uma rotina alimentar, habitualmente ela vai voltar para o padrão de comportamento anterior dela, vai voltar a comer as tranqueiras, pizza, fast food, e ela vai ter o reganho de peso. Então, o Mounjaro é só uma ferramenta que a gente tem para poder auxiliar nesse processo de mudança de estilo de vida e de emagrecimento. Ele não vai fazer milagre. Ele ajuda muito, mas a pessoa ela tem que ter essa consciência de que ela precisa mudar os hábitos. E para cada paciente existe um tempo para uso? Ou a pessoa fala, não, se eu engordar, usa de novo. Se eu engordar, usa de novo. Como que funciona? Porque eu acredito que dependendo de como está o estado da pessoa, se for uma obesidade mórbida, por exemplo, talvez o processo seja um pouco mais longo, ou não? Exatamente. Tudo vai variar com o peso da pessoa. Obviamente, se tem uma pessoa que ela tem um sobrepeso, uma obesidade leve, e ela faz uso da medicação, ela consegue emagrecer mais rápido. Então, com isso, a gente consegue desmamar ela da medicação mais rápido. Agora, se é uma pessoa que ela tem uma obesidade mórbida, um grau mais complicado, aí talvez seja necessário usar mais tempo da medicação. Mas não é para sempre. Não é para sempre. Não é para sempre. Para você ter uma noção, os estudos mostram que, em média, em 48 semanas, o Mounjaro ele consegue entregar uma perda de peso de até 24%. Então, a gente está pensando aí numa cirurgia bariátrica. Então, a gente está falando de uma pessoa de 100 quilos, se usa um Mounjaro, consegue perder até 24 quilos de peso. Então, é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. E é um emagrecimento, assim, que a gente pode dizer abrupto? Ou ela vai emagrecendo gradualmente com o remédio, com a medicação? Depende. Se é uma pessoa que ela tem muito peso de gordura, obviamente na hora que ela começa com a medicação, ela perde muito peso rápido, porque a gordura ela é reserva de energia. Então, quanto mais gordura a gente vai perdendo, vai ficando mais difícil de conseguir perder mais gordura ao longo do tempo. Então, por isso que a pessoa ela tem que ter uma dieta, tem que ter uma rotina de treino, porque vai chegar uma hora que a perda de gordura ela vai ficando mais lenta. E aí a pessoa acha que o remédio parou de fazer efeito. Na verdade, ele não para de fazer efeito. Mas tem uma questão mais termogênica, adaptativa, que o corpo ele vai tentar travar essa gordura e dificultar esse processo de emagrecimento. Aí, além do Mounjaro, a gente tem que entrar com as estratégias nutricionais, estratégias de treino, para poder facilitar esse processo. E também outras medicações, suplementação, enfim, é um universo à parte. Ô, doutor, deixa eu te perguntar. Na época que eu estava no processo de emagrecimento, você falou algo bem interessante, que eu acredito que eu não sabia na época e provavelmente a galera não vai saber, tá? Existe gordura boa e ruim? E como que funciona essa questão de gordura? Só para o pessoal entender, porque nem eu não sabia, pessoal. O doutor falou, vamos transformar essa gordura aqui em gordura ruim. O que seria isso, para o pessoal entender um pouco melhor? A gente tem dois tipos de gordura, a gordura branca e a gordura marrom. Certo. A gordura branca, não é que ela é uma gordura ruim, mas é uma gordura que ela só vai deixar de estoque. Agora, a gordura marrom ela é uma gordura mais interessante, porque ela é mais termogênica. Então, quando a gente consegue transformar essa gordura branca em gordura marrom, que é o que a gente chama de browning, a gente consegue fazer com que essa gordura ela tenha um efeito mais termogênico, mais térmico. Entendi. Então, isso facilita o gasto calórico. E, consequentemente, a gente consegue melhorar até a queima de gordura branca, que é aquela gordura do pneuzinho que a gente quer se livrar. Entendi. Então, essa gordura branca, ela, no seu metabolismo, você utiliza ela para queimar mais rápido. E já a outra tem um... É o contrário, é o contrário, a gordura marrom. Isso, ah, tá. Marrom que você utiliza. Exato. Então, bacana. Isso aí, porque assim, quando você falou, eu falei, meu Deus, eu nem imaginei isso aí. E, doutor, você acha que hoje existe uma epidemia de questão de obesidade no Brasil? Não é uma epidemia, é uma pandemia. Do mesmo jeito que a gente viu aquela pandemia do Covid, né? Coronavírus, a gente tem uma pandemia de obesidade. É uma doença global. Hoje, a gente olha para o Brasil. No Brasil, cerca de 60% da população está aí com sobrepeso e obesidade. Então, a gente está falando de uma quantidade gigantesca de pessoas que têm um risco maior de desenvolver várias doenças se não controlar.
É muita gente, né? Muita gente. E assim, eu vejo que veio no decorrer dos anos, porque na época dos nossos pais não tinha tanta gente obesa assim. Exatamente. Né? E assim, era para comer uma bolacha recheada, era só no dia da compra do mês, não era todo dia, né? Sim, Hoje, sim. todo mundo Era uma festa, chegava lá, uma festa. Hoje não, hoje qualquer dia é dia de fast food, né? Não tem dia certo e acredita-se que se você tirar um doce de uma criança, você que é o malvado, não é a mãe que está tentando cuidar da saúde. Tem tudo isso está envolvido, né, doutor? Exatamente. Em relação à obesidade. Exatamente, porque hoje a alimentação ela é muito mais industrializada e processada do que era no tempo dos nossos pais, dos nossos avós. Eles comiam uma comida menos industrializada, mais natural. E hoje não, hoje é o contrário. E somado a isso, você tem também a facilidade de acesso a fast food. Você pega lá o aplicativo, você tem uma infinidade de opções Isso ali. É verdade. E é muito mais cômodo, é muito mais prático do que você até mesmo cozinhar, sei lá, preparar sua refeição, seu alimento de forma mais saudável. Então a gente acaba optando por essa praticidade, mas que no médio e longo prazo ela é um grande problema. E é o que a gente já está vendo. O doutor, por exemplo, chega o gordinho lá na sua clínica. Qual a primeira coisa que você tem que cuidar nesse paciente? Porque a pessoa chega lá, o empresário, que geralmente é o pessoal que segue aqui o nosso canal. O empresário chegou lá na sua clínica. Qual que é a primeira coisa que você se importa a observar? E se tem, assim, meio que um padrão entre os pacientes? Algo semelhante, né? Bom, a primeira coisa que a gente vai observar é o estilo de vida do paciente. E o quão disposto ele está para poder mudar esse estilo de vida. Porque a gente vê que tudo começa a partir do estilo de vida. A pessoa, muitos empresários que eu atendo, né, começam a trabalhar, tracionam um negócio e começa a prosperar e aí começa a ter muito mais trabalho. E junto com o trabalho vem muito estresse, vem muita demanda, vem muita cobrança. E o que acontece? Tudo isso faz com que essa pessoa ela tente minimizar esses períodos de estresse do dia a dia. E para onde que ela vai? Para a alimentação. E aí o tempo fica escasso, o que ela deixa de fazer? Atividade física, então vai virando uma bola de neve. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é como que está a vida dessa pessoa. Como que está o trabalho, como que está a relação interpessoal com a família, quais são os pontos de estresse que ela carrega na rotina. A gente tem que entender tudo isso para poder partir para uma parte mais fisiológica, para eu entender como que está a questão hormonal, testosterona no caso do homem, estradiol, progesterona, testosterona para a mulher também. E a parte metabólica, que é a parte de insulina, de açúcar no sangue, a parte de vitaminas, que também é muito importante, porque tudo isso vai me dar um norte de como que está funcionando o metabolismo desse paciente, para eu poder entender como é que está o nível de energia dele também. Porque na maioria dos casos, esses pacientes eles chegam extremamente fadigados, com baixa de energia, a libido está baixa, barriga só crescendo. Aí é o que eu costumo brincar, eu falo assim, pô, o que adianta? Você tem um carrão lá na garagem, mas e aí? E a saúde? Cadê? E ele disse, não, doutor, é verdade. O carrão tá lá, mas a disposição para poder passear com a família, a disposição para poder viajar, para ir para uma praia, não existe. Porque Entendi. não tem energia, não tem disposição para nada, só quer ficar em casa, só quer ficar descansando. Então, a gente começa a partir daí. E na maioria dos casos, sempre está alterado. A gente vê que a testosterona que tinha que estar em níveis adequados está abaixo do que deveria. A gente observa que o perfil metabólico do paciente está alterado, a insulina está muito alta, o nível de açúcar está muito alto, e isso daí favorece para o paciente ganhar mais gordura, deixa ele mais inflamado, porque a gordura, por si só, ela produz fatores de inflamação, que é o que a gente chama de inflamação crônica de baixo grau. Então, o paciente ele vai ficar com o corpo mais cansado, mais estressado. Muitas das vezes, o paciente começa até a ter alguns tipos de dores que a gente percebe que é algo que está mais relacionado com essa inflamação. Dor corporal que ele não tinha. Então, a gente observa isso também. Então, a gente começa a partir desse ponto para poder iniciar com o tratamento, com a linha de tratamento para poder corrigir todos esses desvios para a pessoa emagrecer, ter mais saúde, mais qualidade de vida e muito mais longevidade, que é o que a gente quer. Que esses empresários, esses profissionais que performam em alta performance, eles precisam ter muita saúde, muita disposição para conseguir bater as metas e conseguir aproveitar mais tempo com a família. Essa questão que você falou, eu achei bem interessante. O nível, por exemplo, o que você vê? Por exemplo, você pegou um paciente, ele não tá se cuidando, ele não tá
se alimentando adequadamente. Primeira coisa, quando você pega esse paciente, qual que seria a primeira orientação dentro, assim, é difícil porque cada um tem a sua individualidade, mas assim, geralmente o que você mexe primeiro para a pessoa? Por exemplo, essa questão de questão hormonal, de libido, mexe muito por exemplo, com o homem. Já a mulher é uma questão de estética do espelho. O que você vê, doutor, que mais mexe com seus pacientes? O que faz eles realmente mudar o estilo de vida e escutar o que você está passando para eles? Como que você vê, assim, um padrão das pessoas que têm sucesso realmente quando você orienta eles? Na maioria dos casos é o seguinte, o paciente já aconteceu, fala assim, pô, eu lutei tanto para poder comprar um sapato, que ele gosta muito de sapato, de tênis, e ele ficou extremamente incomodado quando ele precisou amarrar o cadarço, que a barriga... Aconteceu comigo. Aconteceu com ele, A doutor. barriga impediu. E ele, É isso mesmo, aconteceu comigo. Ele teve um zoado, estalo. Ele falou assim, cara, que é isso? Não é normal, não consegui nem amarrar o sapato. Eu não tô conseguindo nem amarrar o tênis aqui. E aí a ficha caiu. Com ele, doutor, foi assim. Ele tava engordando muito. Eu falava, não resolvia nada. Aí um dia ele foi amarrar o tênis e falou assim, amor, me ajuda aqui. Aí eu falei, eu não vou te ajudar. Você é super novo, você não consegue nem amarrar o sapato, tá no limite. Aí ele começou a prestar atenção. Poxa, eu não tô conseguindo nem amarrar o meu próprio sapato. A gente fala assim, mas é muito comum isso acontecer. E às vezes a pessoa acha o seguinte, que ela... Bom, eu trabalho muito e por isso eu sou cansada. E na verdade é o contrário. A pessoa não tem saúde e por isso é cansada. Não é porque ela trabalha muito. Exatamente. Às vezes inverte a ordem. E é isso que você falou, acontece muito. Então, na hora que a gente faz essas orientações, que a pessoa ela entende que precisa priorizar a saúde, ela percebe que, putz, agora sim, eu tô tendo mais energia, eu tenho mais disposição e o trabalho performa até melhor. Ela vai até performar melhor no trabalho. Mas na maioria dos casos é isso, é algum tipo de incômodo igual esse. Esse aí foi o que mais marcou. Porque ele falou assim, cara, a ficha caiu, fui tentar amarrar o cadarço e nunca tinha acontecido isso. E me incomodou, eu cansei para poder amarrar. E falei assim, não, tá errado. E aí é um cara que ele tem família e começou a vir várias questões na cabeça. Tipo, olha, até quantos anos eu vou aguentar se eu ficar desse jeito? Eu quero ver minhas filhas crescerem, eu quero participar da vida dos meus filhos. Então essa ficha caiu. E aí ele veio procurar a gente, mas a gente conseguiu fazer uma excelente transformação aí pra ele. E no caso da mulher, é muito por questão da estética também, né? Quando fala assim, nossa, tem que ir pra praia, aí a mulher já fica, nossa, eu não Todo mundo vai me olhar, né? Não tô me sentindo segura pra poder ir. Aí na hora que ela percebe que ela precisa, que ela quer, né, buscar uma ajuda pra poder se sentir bem consigo mesma, pra poder ir pra praia, pra colocar um biquíni, pra ficar mais à vontade. É mais nesse sentido. A obesidade, doutor, isso aí o pessoal não se liga. Mas a obesidade, então, ela atrapalha a questão de autoestima e tem um problema, a vida sexual do gordinho. Que aí eu queria que você explicasse isso, porque o pessoal fala, nada a ver e tal. Mas isso afeta a questão hormonal. Sim. Né? Eu sou ignorante do assunto, mas eu estudo com a minha esposa e mais ChatGPT. E você acaba gerando um tipo de hormônio mais feminino do que o masculino. Você poderia explicar isso aí pro pessoal? Sim. O que acontece? Isso acontece no homem. Na mulher não vai ter tanto esse problema. Mas no homem, a gente tem o eixo normal de produção de testosterona, que comunica o sistema nervoso central e no homem, no testículo, na gônada, que é onde ele vai produzir a testosterona. Qual que é o problema? Quando o homem ele começa a ganhar muita gordura, nas células de gordura vai ter a expressão de uma enzima que chama aromatase. O que essa aromatase faz? Ela transforma testosterona em estradiol. O estradiol é um hormônio predominantemente feminino, mas o homem também precisa. Só que qual que é o problema? Quando esse estradiol ele fica mais alto, a concentração dele aumenta no organismo do homem, o estradiol começa a bloquear a produção de testosterona. Então, quanto mais gordura o homem tem, mais expressão dessa enzima, aromatase. E aí ela vai começar a converter mais testosterona em estradiol. Só que qual que é o problema? Quanto maior o nível de estradiol que o homem começa a apresentar,
ele vai ter um bloqueio cada vez maior na produção dessa testosterona. E a testosterona é um hormônio que ajuda a regular o metabolismo, então ela ajuda a pessoa a queimar mais calorias. Então a testosterona ela facilita o emagrecimento, que é a perda de gordura. E a testosterona também, ela faz algo muito interessante, que ela é como se ela bloqueasse a formação de mais células de gordura. Só que aí, quando esse homem tem essa produção de testosterona comprometida, a testosterona ela fica baixa, e aí o que vai acontecer? A gordura vai aumentar. E a gordura aumentando, você tem mais expressão da enzima aromatase. Então, quanto mais aromatase você tem, maior vai ser a conversão de testosterona em estradiol. O estradiol vai ficando cada vez mais alto, vai bloqueando cada vez mais a produção de testosterona. E a testosterona vai ficando cada vez mais baixa, o metabolismo vai ficando cada vez mais lento e o homem vai tendo uma predisposição natural para acumular cada vez mais gordura. Então, vai virando essa bola de neve. Pode falar, Natália. Uma dúvida Isso é aqui, legal, uma dúvida polêmica que eu tenho é o seguinte, doutor. Pensando em todo esse raciocínio seu, se você tem um paciente que está ali em desenvolvimento, um adolescente, homem, menino, né? Uhum. E ele está naquela fase de pelo, crescimento do pênis. Acho até sei que você vai me perguntar. Aí eu quero saber o seguinte, se é um paciente, adolescente, menino, que começa a ganhar muita gordura e essa testosterona começa a ficar comprometida, também compromete o desenvolvimento masculino, digamos assim, dele? Sim. Principalmente o desenvolvimento do corpo do pênis mesmo. Uhum. Ele vai ter um problema para crescer o órgão sexual, a genitália sexual dele. E depois então, não é reversível se ele passou da puberdade, não é reversível. Entendi. Não é então, reversível. assim, não é só, o meu filho tá gordinho, é só emagrecer. Não é só isso, vai atrapalhar também no desenvolvimento dele como um todo, né? Exatamente isso. E é mais grave ainda quando você vê que a criança ela começa a ter desenvolvimento da ginecomastia, que é o peitinho, que ele fica ali com o peito como se fosse uma menina. Aí você vai ver que esse processo já está em um grau mais avançado. Então, pai, mãe que tiver filhos, adolescentes em casa, tem que tomar muito cuidado com isso. Principalmente nessa fase aí de desenvolvimento puberal. Se eles estiverem acima do peso, toma muito cuidado, conversa com o filho, leva no médico, tem que fazer essa avaliação, porque isso é muito preocupante. Porque entrou na fase adulta e não reverteu esse processo, não tem como desenvolver mais. E nessa idade, doutor, se você pegar um paciente que está bem acima do peso com todos esses problemas, você pode entrar com uma intervenção hormonal? Por exemplo, uma testosterona, mesmo sendo um menino assim, vamos colocar na faixa de 14, 15 anos para tentar reverter? Não, a gente não faz isso. Primeiro, porque é uma criança ainda, está em fase de adolescência, então o processo de maturação sexual dele ainda não foi concluído. Então, se eu entro com uma testosterona exógena, eu bloqueio a produção natural dele de testosterona e isso pode comprometer o desenvolvimento puberal dele. Então, o que tem que ser feito? Mudança de estilo de vida. Ele precisa emagrecer. Na hora que ele emagrece, que ele perde essa gordura, o eixo hormonal dele vai melhorar. A produção de testosterona dele vai ser recuperada. E aí esse problema que ele pode ter, até mesmo de desenvolvimento do órgão sexual, esse problema é resolvido. Mas a gente não entra com uma testosterona para essa criança. Entendi. Isso é legal, porque assim, como hoje a moda é fitness, Sim. E o público adolescente, eles estão muito nessa ascensão de querer ficar shapeado, enfim. Sim. Eles querem seguir a linha dos adultos, que muitas vezes, de forma inconsciente, assim, digamos assim, irresponsável, lá na academia mesmo faz o uso da testosterona, e aí, de repente, tem um adolescente lá, eu quero, sei lá, seguir para a área do esporte, e ele quer fazer o uso da testosterona com 15 anos de idade. Então, com esse raciocínio, é inadmissível fazer essa reposição, né, clandestina. Exatamente, inadmissível. Até mesmo porque não é nem reposição, porque você está falando de um adolescente, que ele tá com tudo, ele tá produzindo a testosterona dele de forma normal. Uhum. A gente só vai pensar em uma reposição hormonal masculina quando já é um homem que já passou por esse processo de amadurecimento e que, por vias de saúde do próprio corpo, ele não está conseguindo produzir essa testosterona de forma adequada, ou ele perdeu a capacidade de produzir. E aí a gente está falando de um cara de 35 mais. Então,
É assim, não tem comparação, é fora de base, uma criança de 15 anos querer começar a usar essas medicações hormonais. Mas a gente entende que hoje você tem uma grande pressão da rede social, que os adolescentes, tanto os meninos como as meninas, acabam vendo lá, né, o pessoal fitness, a musa fitness, e querem se espelhar, querem ter aquele corpo, só que não tem esse conhecimento, não tem essa estrutura, e já querem achar que é só sair e usar o remédio que em pouco tempo vai ficar do mesmo jeito. Não é. E isso é errado, é perigoso e pode acarretar em vários problemas graves de saúde. Tem que deixar isso bem claro. Ô, doutor, esse é legal. Qual testosterona hoje é indicada para um homem acima de 35 anos? Porque eu tô acima de 35 anos, né? Não. Qual que é indicada, assim, para o cara olhar um exame e falar assim, não, tô dentro ou preciso procurar o doutor André para fazer uma recomposição? O que você indica dentro do seu conhecimento? O que a gente sempre avalia é sintoma. Certo. Porque às vezes o cara, ele até tem uma testosterona que a gente pode considerar ok. Mas ele carrega sintomas muito graves ali de hipogonadismo, que é a baixa produção de testosterona. E um desses principais sintomas é a disfunção sexual. Só que a gente precisa investigar outras questões para excluir outras causas dessa disfunção sexual antes de pensar em entrar com uma reposição de testosterona. Agora, numericamente falando, existem algumas sociedades que falam para a gente algumas faixas, alguns níveis de testosterona. Mas alguns preconizados são 350, o limite mínimo de testosterona para o homem, que vai de 350 a 900. Certo. Para a mulher, de 7 a 70. E a mulher, mais do que o homem, a gente entra com a reposição de testosterona para ela, basicamente com sintoma, que no caso da mulher é a síndrome do desejo sexual hipoativo, quando ela não tem libido mesmo. Aí a gente tem o respaldo para poder entrar com essa reposição hormonal de testosterona, ou então a gente dosa a testosterona salivar da mulher para ver como que está o nível de testosterona dela, porque se tiver muito abaixo também, a gente pode entrar aí com essa reposição, junto com essa questão do desejo sexual hipoativo. Caraca, a mulher, eu não sabia disso. Você sabia, Natália, disso aí? Não. A mulher, ou seja, a mulher, igual o homem tem um nível, a mulher também tem um outro nível. Aí você analisa os sintomas da mulher. Isso, exato. Isso, por exemplo, a mulher ter baixo a libido pode influenciar dela também tem pouca disposição para as atividades ou não influencia? Não influencia. Libido é uma coisa, energia e disposição é outra coisa. Legal, interessante. Às vezes ela tem uma baixa libido, mas para as atividades do dia, para treinar, para viver, a energia dela é ótima. Uma coisa não interfere a outra de forma direta. Agora, já tem casos que às vezes a mulher ela tem uma baixa de libido e tem também uma baixa de disposição de energia. E nessas situações a gente vê muito que é uma questão de reposição hormonal com a testosterona. Que você acaba melhorando a disposição, a energia e a parte da libido também. Tudo uma coisa só. Eu estava estudando esses dias sobre o hormônio da testosterona e a gestrinona para reposição na mulher e eu vi que ele ajuda, inclusive, na questão de pessoas que têm problema com hipotiroidismo, não é isso, doutor? Parece que ajuda no receptor a funcionar melhor para quem tem problema. É claro que a pessoa que tem hipotiroidismo vai tratar com endócrino e vai tomar os hormônios necessários. Sim. Mas a testosterona, se eu estiver enganado, você pode me corrigir, mas ela ajuda também, principalmente para aquelas mulheres que 40 a mais, né, vamos dizer assim, que tem já uma tendência a ter um hipotiroidismo, que o pessoal fala, metabolismo lento, né? E esse metabolismo lento muitas vezes vem do hipotiroidismo e às vezes subclínico. Sim, que sim. Lá no exame não consta a alta do TSH, enfim, T4, T3, mas ele vem com sintomas. E aí você entra com a reposição da testosterona e melhora essa questão da disposição, justamente para ajudar também na tireoide, é isso? Na verdade, são eixos diferentes. Tá. O que acontece? A testosterona, ela estimula a produção de energia. Então, às vezes, a pessoa ela tem um hipotireoidismo subclínico, não tratou a tireoide, mas pelo fato de você repor a testosterona, você consegue melhorar a energia dela. Mas isso daí não tem muito a ver com a tireoide. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que tratar
a tireoide. Você tem que resolver o problema do hipotireoidismo subclínico. Então, se eu uso o hormônio, pode mascarar o sintoma. Exatamente. E aí, quando eu paro de usar, volta todo aquele sintoma de cansaço, fadiga e tudo mais. Exatamente. Entendi. Porque aí uma coisa vai sobrepor a outra. Então, às vezes, você acaba mascarando. Então, você precisa entender onde que está o problema para poder corrigir ele na raiz. Porque se por algum motivo você acabar de não parar com a reposição de testosterona, vai cair a energia, vai cair a disposição, mas na verdade às vezes não é nem por conta da testosterona, é por conta da tireoide que não está produzindo os hormônios tireoidianos da forma adequada que deveria produzir. Então, assim, vender o propósito, assim, de fazer a reposição hormonal com o intuito de melhorar a disposição é errado? Seguindo essa linha de raciocínio? Depende muito. Seguindo essa linha de raciocínio é errado. Certo. Porque você não investigou todas as causas. Você só falou assim, baixa de energia, disposição, pá, testosterona. Não é assim. Tá. Algumas vezes, olha para você ver que interessante. Sabe uma forma muito boa para você corrigir indisposição e energia? Aumentando o consumo de água. Às vezes a pessoa está desidratada. Verdade. Ela está desidratada. E quando você está desidratado, você fica cansado. Legal. E aí você fica pensando, nossa, eu tô cansado. E era uma coisa simples, né? Uma coisa simples. Então, dependendo do profissional que pega essa pessoa, vai falar assim, é a minha brecha aqui para eu poder vender meu tratamento. E aí já faz o quê? Soca a testosterona. E não é por aí. Você tem que excluir todas as outras causas antes de achar essa razão de repor essa testosterona. É o que eu sempre faço ali com os pacientes. Eu pergunto, como é que está o consumo de água? Como que está o sono? Como que está o descanso? Porque isso também influencia na disposição, na energia. Verdade. Como que está o consumo de alimentos saudáveis, no caso de bons carboidratos, boas fontes de carboidrato. Que carboidrato, muitas pessoas pensam que só vai servir para engordar, mas não. O carboidrato ele é fonte primária de energia. Então, você precisa de ter boas fontes de carboidrato na sua rotina para te dar energia. Então, às vezes, o paciente ele tem uma carência de nutriente, ele não tem uma carência hormonal. Então, a gente tem que afastar todas as causas para entender a raiz do problema e resolver aonde o problema realmente está. Muito legal, doutor. Doutor, vou fazer uma pergunta, porque assim, o pessoal não conhece muito o nutrólogo. E eu queria te perguntar, o que o nutrólogo faz, né, pra gente poder passar para a pessoa que caiu agora no podcast e falou, puta, gostei, doutor, gostei do papo da Natália. Mas o que o nutrólogo faz pro cara pesquisar? Porque o pessoal é ignorante no assunto, infelizmente, né? O nutrólogo, ele vai trabalhar com essa parte da reposição dos nutrientes, propriamente ditos. Então, por exemplo, um paciente que fez uma cirurgia bariátrica, ele vai ter uma desabsorção de vitamina do complexo B, vitamina B12. O que o nutrólogo faz? Ele recebe esse paciente, entende quais essas vitaminas que ele precisa repor e ele vai triar o melhor tratamento de reposição de vitaminas, de nutrientes. Na minha parte, eu fiz a nutrologia esportiva, então eu atuo muito voltado para a área de performance esportiva. Então a gente trabalha muito com essa questão da suplementação, dos suplementos que vão ajudar a ganhar mais massa muscular, a perder mais gordura, a aumentar a força nos treinos, aumentar a resistência de corrida. Então o nutrólogo ele vai muito por essa linha, por esse caminho. Legal. E no seu ponto de vista, doutor, por exemplo, o empresário, que geralmente é o pessoal aí que convive aí conosco. O empresário, ele ter alta performance, se cuidar, ter um nutrólogo ali para apoiar ele consegue ser mais produtivo na rotina dele, no seu ponto de vista? E por quê? Com certeza. Por quê? Às vezes esse empresário ele está muito sobrecarregado. Certo. Ele está muito sobrecarregado no sentido de ele precisa de ter uma performance mental, porque ele tem muita coisa para resolver, tem muita estratégia para poder criar, para poder traçar, e às vezes ele sente que o corpo dele não está acompanhando as demandas que ele tem. O que o nutrólogo vai fazer nesse caso? Vai entrar com reposição de minerais, de vitaminas, de antioxidantes que vão proporcionar essa energia que ele não está tendo, vai entrar com a linha ali, junto com o nutricionista, para corrigir deficiências nutricionais, que às vezes ele não está conseguindo seguir uma dieta adequada. Às vezes, se precisar, entra com as medicações para poder resolver essas questões de peso. Pode entrar também com a reposição hormonal, no caso, se ele precisar. E isso tudo, junto com uma mudança de estilo de vida,
vai fazer com que esse empresário tenha mais disposição, mais energia e, consequentemente, ele vai começar a performar melhor. Quer ver? Um nutriente, um mineral muito importante para memória, raciocínio e cognição é o magnésio treonato. Então, eu costumo passar sempre para os empresários porque eles precisam de ter essa questão do mental afiado. E isso ajuda bastante. E eu tenho certeza que 90% das pessoas não sabiam disso. Verdade. Eu até queria fazer essa pergunta. É comum você pegar pacientes com muitas deficiências nutricionais, de vitaminas e minerais, e se mesmo a pessoa seguindo uma dieta adequada, porque assim, hoje o que eu vejo? Um padrão alimentar. Então, por exemplo, eu tiro por mim, lá em casa, eu e o Jefferson, que ele ama carne de paixão. Então, se ele pudesse, ele comia carne todo dia, frango e peixe, bem de vez em nunca. E eu gosto mais de frango e peixe. Então, por exemplo, por a gente ter sempre a mesma rotina, eu sempre no frango e no peixe, ele sempre na carne, eu poderia ter essa falta de vitamina por não fazer essa variedade de alimento, porque é comum as pessoas sempre comerem o que gostam, mesmo tendo uma alimentação correta, assim, você pegar exames e falar, não, é quase que todo mundo tem essa deficiência. Por exemplo, eu acho que vitamina D é bem comum, as pessoas não tomam sol, né? Exatamente. Então, assim, é isso que eu queria saber em relação à alimentação, porque às vezes a pessoa fala, não, eu tô arrasando, doutor, não tenho deficiência nenhuma porque eu me alimento muito bem. E aí você pega os exames e você fala, não tá arrasando tanto assim, porque tá cheio de deficiência. Aí eu queria a sua opinião. Isso acontece, porque a maioria das pessoas, olha só, elas não gostam de comer frutas, verduras, legumes, então vem com carência de algumas vitaminas. Vitaminas do complexo B, vitamina E, vitamina K, zinco, às vezes, magnésio. Então, tudo isso, às vezes a pessoa ela acha que ela está se alimentando muito bem, mas está faltando. Às vezes até come, mas às vezes não é na quantidade adequada. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai corrigir e passar a quantidade certa que ela precisa. Por isso que é importante você saber exatamente o que está acontecendo com o teu corpo, o que o teu organismo está precisando, as faltas que ele está tendo para poder fazer essas reposições. De quanto em quanto tempo, doutor, você acha que é adequado uma pessoa fazer esses exames assim para fazer um acompanhamento de rotina assim? De 3 em 3 meses. 3 em 3 meses, dependendo assim, se é igual, na minha prática, se é um paciente que ele vai para a clínica, que ele precisa de emagrecer, ele está muito acima do peso, então, via de regra, de 3 em 3 meses a gente repete esses exames, porque a gente vai tendo as nossas estratégias e à medida que ele vai emagrecendo, eu preciso acompanhar esses parâmetros. Mas se é um paciente que ele já está dentro da faixa de peso, que ele vai no médico dele 1, 2, 3 vezes no ano, ele pode fazer de 6 em 6 meses também. Muito legal. Doutor, vou falar uma coisa que o povão gosta, né? Qual que é a diferença do colesterol bom e o ruim? E o que isso pode trazer de malefício aí na saúde da pessoa? E outra dúvida, um adendo, porque isso eu não sei se é mito ou não, mas eu acho que todo mundo tem essa dúvida, que quando você faz o uso também de algum tipo de hormônio, principalmente hormônios masculinos, né, que é considerado testosterona, se existe esse aumento desse colesterol quando a pessoa começa a fazer o uso dos hormônios. É real isso? É verdade? É real. É real sim, mas vamos lá. Qual que é o colesterol bom? É o HDL. Qual que é o colesterol ruim, entre aspas? É o LDL. O que o LDL faz? Ele começa a grudar na parede dos vasos e das artérias. Então, à medida que esse LDL ele fica muito alto, com o passar dos anos, ele vai depositando ali na parede das artérias, ele pode entupir o vaso arterial. Então, isso aí pode levar o paciente a ter, por exemplo, um infarto. O que o HDL faz? Ele é como se fosse o faxineiro. Ele vai ajudar a retirar esse excesso de colesterol que fica grudando ali na parede dos vasos. Ponto. Isso aí é a forma mais resumida para todo mundo entender, sem ficar ali no Medicase. E agora, com relação aos hormônios esteroidais, né? Testosterona e derivados. Eu gosto muito de uma frase que fala que a diferença do remédio para o veneno está só na dose. Então, quando você está usando a testosterona, se você usa a fins de reposição hormonal, não vai ter esse prejuízo na metabolização de colesterol. Pelo contrário, vai ajudar. Agora, se você exagera na dose, que é o que a gente vê às vezes, pessoal de academia fazendo de forma errada, fisiculturistas fazendo de forma errada, então assim,
Bom, não que o fisiculturista esteja fazendo de forma errada, porque é o esporte dele, então ele precisa usar essas medicações. Mas elas têm risco quando elas estão sendo usadas em altas concentrações. Porque essas medicações elas vão interferir na via de conjugação desse colesterol. Então, o LDL, ao invés de ele ser produzido em um determinado nível, ele começa a produzir muito mais, em números muito maiores do que ele deveria ser produzido. E esse é o problema, porque ele começa a ter uma agregação plaquetária muito maior. Então, ele começa a grudar mais na parede dos vasos. Então, por isso que a pessoa, o atleta, ou às vezes o usuário de esteroide anabolizante, ele tem que estar acompanhado de um médico. Porque a gente sabe que as pessoas elas usam, e a gente não pode estigmatizar essa pessoa que faz uso de esteroide anabólico. O que a gente tem que fazer é orientar e conscientizar ela sobre o uso e trazer ela para perto. Porque a gente sabe que quem vai usar, independente se está com médico ou não. Não é uma fala de apologia, não estou falando isso, para todo mundo usar. Não. A gente sabe que tem pessoas que usam e elas vão continuar usando. Mas, já que ela vai continuar usando, por que ela não procura um médico para, pelo menos, ajudar nesse contorno desses efeitos colaterais? Né? Ou, às vezes, ajudar essa pessoa a fazer a escolha mais inteligente. Porque qual que é o problema também? Muitos desses usuários, isso aqui é um alerta muito importante, acabam usando esteroides anabolizantes de mercado negro, mercado underground. Qual que é o problema disso? A gente tem problemas quantitativos e qualitativos. Quantitativos porque a pessoa ela não sabe a quantidade de hormônio que ela está comprando dentro daquela ampola. E qualitativo, você não sabe nem o tipo de hormônio que está lá dentro. Caraca. Porque a Anvisa não vai lá fiscalizar. E a maioria desses laboratórios são laboratórios de fundo de quintal. Não sei, vocês já assistiram aquela série Breaking Bad? Não uma série muito boa. Mas enfim, assistam, vale muito a pena. Mas quem já assistiu sabe do que eu estou falando. Porque os caras produzem essas drogas basicamente em laboratório de fundo de quintal. Sem a menor procedência, sem o menor controle de qualidade, sem a menor higienização. Então a pessoa ela compra no risco. E ela vai fazer o uso no risco. Então não é nem um pouco seguro. Então, precisa de ter esse cuidado médico para ela não ficar se expondo a um risco desnecessário e ter problemas muito maiores no futuro. Ô, doutor, dentro desse tema, então, por exemplo, igual eu fiz meus exames rotineiros agora, aí o colesterol bom tá alto. Isso é positivo? Sim. É positivo, no caso. Você pode ter um colesterol bom, alto... E afeta ruim baixo? Não? O colesterol bom ele tem que estar em um nível mais alto e o colesterol ruim ele tem que estar em um controle mais baixo. E é show, é isso que a gente precisa. É isso que precisa. E para a pessoa ela diminuir o colesterol, quando você pega um paciente lá, você vê o exame do cara, você quase cai para trás. Para não ser que esse cara tá vivo. O que é a primeira coisa que você faz pro paciente? Você já conversa com ele, dá um papo reto ali, além de entrar com medicamentos, se caso for necessário. O que você conversa assim com o seu paciente para ele acordar e não dar um infarto, um troço do cara? Eu pergunto, até quantos anos você quer viver? Porque desse jeito aqui... Mas qual atitude você acha que o cara tem que mudar para começar a ajudar o corpo dele? Primeiro, a gente só trata quem quer ser tratado. Legal. Então a gente pergunta, seus exames não estão bons, não é uma situação... legal, é uma situação séria, a gente precisa tratar. Você quer se tratar ou não? Porque também não adianta ficar lá, olha, vai fazer treino, vai fazer dieta, vai fazer isso, vai fazer aquilo, e a pessoa ela não está interessada. Aí a pessoa fala, não, realmente, eu quero me tratar, então vamos traçar um plano terapêutico aqui para você. Certo. Vamos trazer uma estratégia aqui para a gente poder reduzir esses parâmetros aqui. Porque se eles se mantiverem altos, olha... A chance de você ter problemas relacionados a doenças cardiovasculares, infarto, é alta. O que você prefere? Tratar agora ou colocar um stent no futuro, quase morrer? Aí a pessoa fala, obviamente, ela quer se tratar. Sim. Então, como que a gente começa? Olha, então vamos começar primeiro corrigindo o básico, alimentação. Vamos cortar essa parte de comida ultraprocessada, gordura saturada. A gente precisa tirar tudo isso para corrigir essa parte desses níveis de colesterol. Além disso, a gente vai começar a fazer atividade física. Colocar musculação, colocar o cardio, principalmente o cardio, quando a gente está pensando em colesterol, a atividade física cardiovascular é protetora, então ela ajuda a reduzir esses níveis de colesterol.
Caramba. O cardio ajuda. Tanto que eu tenho Não até uma acredito. brincadeira no meu Instagram que é nunca pule o cardio. Porque o pessoal vai pra academia, mas não faz o cardio. Verdade. Então eu vou lá e fico pegando o pé de todo mundo. Nunca pule o cardio. Você virou até lema lá na clínica. Os pacientes viram e falam, não, doutor, tava indo embora, vi a esteira, lembrei de você na hora, fui lá fazer. Voltou. E é isso. Tem que E ser um assim. cardio, nesse que você tá falando, um cardio assim que o cara teria que fazer pra melhorar a saúde, seria de quantos, assim, uns 30 minutos pelo menos, aí, 30 doutor? 30 minutos já ajuda. Igual eu costumo falar, olha, você quer um cardio ali para poder melhorar também a queima de gordura, coloca uma inclinação na esteira. Começa ali o máximo que você der conta, faz uma velocidade de 5.5 a 6.5, 30 minutos, todos os dias depois do treino, ajuda muito. Às vezes a gente acha que é um tempo muito curto, que não vai dar resultado, mas quando a gente olha no longo prazo, nossa, a pessoa ela tem uma evolução, um salto significativo. Então é aquela história, né? De grão em grão que a galinha vai enchendo o papo. Então um pouquinho que você vai fazendo de autocuidado todos os dias, no médio e longo prazo, você tem um ganho gigantesco de saúde, de qualidade de vida, de performance física, de qualidade corporal também. Às vezes as pessoas elas ignoram, não é o esforço mínimo, mas o mínimo de atividade física que ela consegue fazer, já no médio e longo prazo, já dá um resultado, um ganho muito significativo para ela. E falando em relação à estética do corpo, né, doutor? O que eu mais vejo na academia, eu e o Jefferson, a gente até comenta, é o pessoal que tá acima do peso, que é nítido, a pessoa vai, ela se mata, ela pega, sei lá, 300 quilos no agachamento, mas ela não sobe de jeito nenhum para fazer o cardio. E isso é muito comum. E aí a pessoa, assim, isso é muito claro na minha cabeça, eu penso assim, poxa, tem uma camada de gordura embaixo do músculo, você pode se matar de treinar esse músculo, se tiver uma camada grossa de gordura, não vai aparecer. Exatamente. Você vai ter resistência física, mas a gordura tá lá. Exatamente. Então, assim, o cardio é o que vai fazer aparecer esse músculo aí, não é isso, doutor? Isso, exatamente. O cardio junto com a musculação. Os estudos mostram até que a musculação ela é mais efetiva para queima de gordura do que só o cardio. Mas a gente tem que ser inteligente. Se a gente consegue fazer musculação e cardio, por que a gente não associa os dois e não potencializa o resultado? Verdade. Entende? Mas sim, se a pessoa ela não faz esse cardio, a camada de gordura que está ali em cima do músculo, ela fica mais espessa e ela não deixa o músculo ficar mais evidente. Então ela não vai conseguir ver a definição muscular que muitas das vezes ela está procurando, ela está buscando. Então não adianta só fazer a musculação, tem que fazer o cardio também. Por isso que tem um pessoal que fica na academia lá a vida toda, o corpo não muda nada. Exato. Não muda nada. Tipo, Exato. igual eu fiquei, assim, eu cheguei lá gordão na academia, né? Aí eu emagreci, fui pra 82, aí eu fiquei magro. Agora que eu dei uma relaxada, fui pra 88, depois até passar na Vambora. Só que assim, é diferente, né? Só que eu vejo o pessoal, aí o pessoal chegou e me falou, o que você tá fazendo, né? O pessoal já pensa que eu tô usando monjara, essas coisas, mas não usei. Não sou contra também. Eu não sou contra. Só que eu prefiro, eu até conversei com você, eu prefiro uma linha mais assim da saúde, né? E doutor, uma pergunta, já porque assim, o público, meus amigos é tudo 40 a mais. Esse negócio do colesterol, o cara, quando que o cara tem que se preocupar assim em questão de valor? Ou é muito sugestivo? Por exemplo, se o cara tiver um HDL muito alto, de repente o cara come muito peixe, abacate, e o HDL... Mas aonde que ele deve se preocupar assim que você olha assim, não, peraí, esse paciente aqui, ele tem que ir na minha clínica pra gente fazer um bom trabalho com ele. Tem alguma... Os níveis... Norte? Sim, o nível máximo de LDL é até 120. Então, acima de 120, o paciente ele já está ali com colesterol ruim um pouco maior. Mas o que preocupa muito a gente é a partir de 170. Aí a gente fica ali com... 170? Com o pé atrás. Caraca. Eu sou muito precavido nesse sentido. Então, eu não gosto de deixar... Igual, eu já atendi caso do paciente chegar com LDL de 280, de 300. Nossa. Então, assim, eu não vou esperar esse nível subir a ponto estratosférico. Não. A partir de 170 ali, eu já fico muito preocupado. Então, ali, eu tolero até no máximo 150. Que eu falo, ó, Nossa, é vendo, real, cara? doutor, que essa questão da gordura visceral, então, por exemplo, pacientes que têm mais gordura na região abdominal, ele tem mais propensão a ter esse colesterol mais alto? Ou, assim, depende. Se a pessoa tem gordura,
né, ela tá na obesidade, ela tá no mesmo risco do que a pessoa porque tem pessoas que têm mais chance de acumular, até por genética, mais gordura abdominal. E tem pessoas que não, que é bem distribuído. Sim, sim. E aí, se eu comparar as duas pessoas, a que tem mais gordura abdominal e a outra que também tá obesa, mas tá distribuída, qual tem mais risco desse colesterol subir lá nas alturas? Depende. Isso depende muito de cada pessoa. Às vezes, você tá de frente de um paciente que ele é obeso, que é o que o povo fala, né, da obesidade saudável, que isso não existe obesidade saudável. Eu ia perguntar isso aí. Isso não existe. Então, assim, às vezes você está de frente de um paciente obeso, tipo 1, tipo 2, e você pode olhar para os exames de sangue dele, tá tudo normal. O HDL tá ok, o LDL também tá ok. Aí ele fala, tô saudável. Esse é o problema. Aí a pessoa fala, então eu estou saudável. Bom, naquele momento você está saudável, entre aspas. Mas nada vai garantir pra gente que você não vai ter a piora desses parâmetros metabólicos no outro mês, daqui 2, 3 meses. A gente não sabe, entende? Então não tem como afirmar obesidade, obeso saudável. Isso não existe. Isso é uma forma de militância, tentar romantizar. Porque a gente tem que entender, a gente não está aqui para combater o obeso, a gente tem que combater a obesidade, a gente tem que combater a doença, não o paciente obeso. Só que, muitas das vezes, por conta de rede social, o pessoal começa a engajar nessas militâncias pró-obesidade e isso daí é péssimo para a saúde, porque a pessoa, ao invés de buscar ajuda para poder se cuidar, ela começa a desleixar. Fala, não, tá certo, obesidade saudável, assim, né? Eu me aceito assim. E aí, quando é fé, a pessoa ela vai e começa a ter problema de saúde. Até mesmo porque a obesidade também é um fator de risco para o desenvolvimento de câncer. Pensei nisso agora. Porque, assim, a gente nunca sabe qual que é o lado mais fraco, né? Você tá obeso é tipo uma roleta da sorte. Você não sabe qual doença vai aparecer. Exatamente. Pode aparecer qualquer uma. Às vezes você fala, não, tá tudo normal. Aí, de repente, surge um câncer e vem decorrente da obesidade. Ah, mas não tem histórico. Mas por você estar obeso, você acaba mudando até só a genética lá. Não sei como funciona, mas muda, né, doutor? O gene lá. Exatamente. Você tem a predisposição. E aí a obesidade é como se ela puxasse esse gatilho da predisposição para poder liberar a doença. É igual aquela história também. Ah, mas é porque eu tenho um avô, uma avó de 90, 100 anos que fumou a vida inteira e nunca teve câncer de pulmão. Tá, gente, mas isso aí não tem como você pegar um exemplo e querer justificar todo mundo. E se você for o primeiro da família, né? Alguém foi o primeiro. Meu tataravô teve uma... Por isso que eu tenho isso aqui, doutor. Aí é complicado, né? Não, é complicado, porque hoje em dia a gente vê muito isso. Até aquela influenciadora, trazendo pra realidade, a Thaís Carla. Olha, a corda apertou, a mulher foi fazer uma bariátrica. Foi mesmo. E então, era assim, a pessoa que mais romantizava, exatamente, né? Romantizava demais a obesidade, né? Exatamente. E eu vi até no Instagram uns reels lá do pessoal falando, né? Que alguns ativistas pró-obesidade até faleceram. Tinha uma apresentadora, se eu não me engano, de um podcast no México. E ela era obesa. E ela batia muito nessa tecla pró-obesidade. Ela faleceu, ela tinha 30 e poucos anos. Nossa. Agora eu te pergunto, uma pessoa com 30 e poucos anos é normal morrer? Não é normal morrer. Tá jovem, não é normal. E foi por uma causa totalmente evitável, que é a obesidade. Então não adianta a gente ficar romantizando essas coisas para ganhar público, para ganhar audiência na internet e estimular várias pessoas a colocarem a saúde em risco, porque é isso que está acontecendo. Tem até o meu quadro, doutor, por exemplo, a minha família toda é diabética. Fiz meu exame agora. Não tem nada. Tipo assim, nada que diz que você é pré-diabético, não tem nada. Tipo assim, mas porque eu lá entrei com uma ação, uma intervenção pra diminuir o peso. Exatamente. Eu, tipo assim, estética, lógico, todo mundo quer ficar no shape, né? É difícil, cara. Dizem que é mais fácil ficar milionário do que eu ter o shape, né? Eu vi isso aí Eu não também. sei, eu não consegui ficar milionário nem ter o shape aí. Mas tô tentando, né, meu? Sou persistente, doutor. E, doutor, no seu ponto de vista, o que mais impede as pessoas de mudarem realmente o hábito de vida na clínica? Na sua experiência, teve alguma experiência que você teve que, assim, falou, Gerson, esse aqui me marcou. Porque esse aqui, cara, a situação tava 270, igual você falou aí, de tudo errado, colesterol.
E esse cara, meu, ou mudou da água pro vinho, ou esse não mudou. Teve algum quadro, assim, bacana, interessante pra passar pro pessoal da sua clínica? Ah, já tive, assim, alguns pacientes bem interessantes, bem interessantes. Inclusive, tem um paciente meu que até virou um grande amigo lá de Benevides, lá de Belém. Mandou um abraço pra ele, pro Felipe. E, cara, foi assim, ele chegou, ele tava ali na obesidade e em pouco tempo a gente entrou com um tratamento para ele, dedicação total de treino, de dieta, de esforço, e hoje ele tá com um shape, assim, de dar inveja, viu? Vou até aproveitar esse corte aqui depois e colocar a foto dele aí, porque ele é um grande amigo, ele merece esse reconhecimento, porque é difícil. Ele tava numa situação de obesidade e a gente sabe que não é fácil. E o que foi a mudança de chave, né, que ele me falou? Que ele, empresário também, começou ali do zero e hoje a empresa dele é de mega sucesso. E ele pensou, assim, cara, se eu consigo sair do zero, montar uma empresa e essa empresa ser um sucesso, eu consigo mudar meu corpo também. Legal, então, legal. Foi... Pensamento legal. Então é muito disso, é do pensamento. É o que vai fazer a mudança de jogo. É a pessoa não só pensar, mas pensar que é possível e investir no próprio... Como é que a gente pode falar? Investir nela no sentido de ser o agente principal da mudança. Porque muitas das vezes tem paciente que chega, mas quer mudar, mas fica naquela de, sabe... Fica naquela, no morno. Isso quando o paciente não transfere a culpa para o profissional, porque ele acha que é o profissional que vai emagrecer ele. Exato. Ele quer tirar toda a responsabilidade dele de fazer o papel. Exato. Né? Aí você tocou num ponto muito importante, que é isso, é a autorresponsabilidade. De você virar e falar assim, olha, se eu tô nessa situação aqui hoje, beleza, pode ter a questão de genética, enfim, pode ter o que for. Mas a responsabilidade é da pessoa. Porque ninguém obriga ela a comer, ninguém obriga ela a ficar em casa, ninguém obriga ela a ficar lá, passar um monte de tempo em frente de TV consumindo fast food. Não, ela foi lá, ela pediu, ela ligou a TV, ela fez a escolha. Então a pessoa ela tem que entender que ela é a responsável pelas escolhas que ela faz. E você pode até não querer, você pode até não querer colher um resultado que você não quer, mas você vai colher. Porque você está plantando, então você vai colher. Não tem como você plantar abóbora e querer colher tomate. Não tem como. Mas quando ela pega essa responsabilidade para si e fala, não, eu sou responsável, eu vou cuidar de mim, eu vou controlar o que eu como, eu vou controlar o tempo que eu fico vendo TV, que eu fico pensando besteira ali para poder mudar a minha vida, na hora que ela puxa a autorresponsabilidade para si, ela consegue mudar de vida. Caraca. Legal, hein? Eu queria fazer uma pergunta. Claro, velho. Você pode perguntar várias perguntas. Uma pergunta que é o seguinte, doutor. Todo mundo que segue sabe que você tem uma rotina de alimentação que você segue à risca e vê a estética, sua própria estética. E aí eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que é que todo mundo pensa isso, né? Para você ter um corpo de uma boa definição, uma estética bonita, onde as pessoas reconhecem, não, essa pessoa realmente ela treina, faz dieta. Ficou no shape. Isso, tá no shape. Eu queria saber o seguinte, como que é a sua rotina dia a dia? Porque as pessoas se comparam na internet, né? Eu também faço dieta, por exemplo, igual o doutor. Só que o que eu queria passar para as pessoas aqui é que quem tem um corpo bem definido não tem uma alimentação e uma rotina de treino como uma pessoa que faz de vez em quando, todo dia come um docinho, todo dia come um pedaço de bolo. Você entende? Então, a pessoa ela é mais regrada no dia a dia dela. E a internet, ela não mostra isso. Ela só Natália, mostra... só um adendo. Quando eu passei no doutor, eu falei, doutor, é possível ficar no shape, mesmo? Porque o doutor é no shape, né? É possível ficar no shape? Ele falou, Gerson. Mas eu treino desde meus 17 anos. Falei, isso que as pessoas não entendem. É mais ou menos uma pergunta que ele tá falando pra você, né? Isso. E assim, qual que é a sua rotina de vida? Pra você conseguir manter qual o corpo segredo, que você doutor? tem. Qual é o segredo? Fala sobre isso. Porque todo mundo quer. Mas aí a gente vai mostrar agora como é a sua rotina pra ver se as pessoas estão dispostas a fazer o que você faz pra ter o seu resultado, entendeu? Exatamente. Vamos lá, vamos voltar no tempo. Porque é aquilo, né? Igual eu falei pro Jefferson. Realmente é fácil. Não é difícil. Não é difícil. Difícil não é difícil. Eu comecei a treinar musculação, eu tinha dos 14 para os 15 anos. Então hoje eu tô com 30. Tem 16 anos da minha vida que eu faço isso. Então não foi
Não foi do dia pra noite. E eu sempre gostei de atividade física. Eu sempre treinei. Sempre treinei. Alguns períodos da vida mais, outros menos. Mas eu nunca deixei de treinar. Então, você vai trabalhando e o seu corpo ele vai te devolvendo isso. Então, Legal. isso é uma coisa que você vai plantando. Você vai colhendo com o tempo. Então, assim... Quer ver? No início, eu era muito malandro. Eu não gostava de treinar muito. Porque eu achava desconfortável. Ia pra academia, treinava, não via resultado. Ficava com o corpo todo doendo. Falava assim, mano, eu não vou voltar nessa porcaria aqui. Pelo amor de Deus. Isso aqui eu tô indo aqui só pra me matar e cadê o resultado? Não tem. Então você fica muito nessa, né? De eu quero resultado, eu quero ficar com... igual a mulher, eu quero ter a perna grande, eu quero ficar com a bunda grande, o homem, eu quero ficar ali com o abdômen trincado, eu quero ter o braço grande. Mas o que acontece? Às vezes a pessoa ela começa, faz ali uma semana, não atingiu esse resultado e para. Aí desanima. Aí volta, depois de 2, 3 semanas aí volta. Aí fica nesse ciclo vicioso de começa, para. Por quê? Porque a pessoa ela tá tão focada no resultado, não que isso seja ruim, mas que ela esquece de curtir o processo. Eu comecei a ter resultado de verdade depois de 5, 6 anos de treino. Por quê? Eu ia para academia, treinava e depois eu voltava lá no mês seguinte. Aí, beleza. Quando eu aprendi a ter essa constância da academia, foi um passo. O outro passo era dieta. Porque era aquilo, não adiantava só ir para academia. Tinha que fazer dieta, porque eu não gostava de fazer dieta. E a conta nunca fechava, porque eu ia lá, treinava, e depois chegava em casa, comia tudo que eu queria, a conta não fechava, então não via resultado. Então esse primeiro passo foi o treino. Aí depois eu falei assim, tá bom, então não adianta... Foi o hábito, né? Exato, foi o hábito do treino. E depois eu falei assim, tá bom, não adianta eu ficar dando murro em ponta de faca, então vamos fazer dieta. E aí foi o segundo passo. Aí depois eu comecei a fazer dieta. Lógico, no início também, não foi do dia pra noite. Eu começava a fazer 3 dias de dieta, no 4º dia eu chutava o balde. Que é o que todo mundo faz. Começa a dieta bonitinha. Na segunda, terça, quarta-feira já tem o futebol. Opa, tem que ver o futebol. Ver o futebol tem que tomar uma cerveja. Sim. Aí já quebra. Aí na quinta-feira, o que o cara fala? Pô, mas já tomei a cerveja na quarta-feira, agora quinta-feira eu vou continuar. Então, assim, era mais ou menos esse nível. Então, chegava na metade da semana, aí desandava e só ia começar na outra segunda-feira. Aí teve um dia que a ficha caiu. Eu falei assim, cara, não adianta, eu tô sendo mediano. Ou eu abro mão e deixo de ser mediano e faço a coisa acontecer de verdade, ou eu vou ficar o resto da vida nesse enxuga-gelo. Então, eu conciliei o treino e conciliei a dieta. Eu falei assim, cara, se agora não der resultado, eu nunca mais mexo com isso. Eu vou desistir, eu vou parar. Eu vou desistir. E aí, beleza. Aí foi quando eu comecei a ter os primeiros resultados. E aí, faltou mais uma coisa, que foi o cardio. O cardio foi o que mudou a diferença no shape. Foi o que mudou a diferença. Eu achava muito chato fazer cardio na academia. Detestava. Aí eu comecei a fazer jiu-jitsu. E é um puta de um cardio, porque você tem um exercício aeróbico muito intenso. E aí, quando eu fiz jiu-jitsu, foi a vez que eu atingi o melhor resultado físico da minha vida. A nível do povo virar e falar, cara, o que você tá tomando? Você tá usando hormônio? Pode falar a verdade. Eu falei assim, não tô usando hormônio. É musculação, é dieta, mais o jiu-jitsu. Então, isso daí me fez chegar num amadurecimento muscular muito grande. Depois disso, eu falo para vocês que eu consegui construir essa massa muscular a ponto de eu ter uma tranquilidade muito grande para eu comer a besteira que eu quiser, na hora que eu quiser, sem ficar preocupado com... Sonho, hein? O sonho. Sim, e é o que eu falo para as pessoas. Sempre eu ficar preocupado com reganho de peso, com perder o efeito estético. Por quê? Muitas pessoas acham que é só emagrecer, mas não é. Você tem que emagrecer e ganhar massa muscular. Porque o músculo, ele demanda de muita energia. Ele tem um gasto energético muito alto. Então, para você nutrir esse músculo, você tem que comer mais. E pelo fato de você ter muita massa muscular, você consegue se permitir mais vezes do que uma pessoa normal poderia se permitir. Porque o seu gasto calórico é muito alto por conta do tecido muscular. Por exemplo, pega lá um fisiculturista. O cara, ele é só músculo e nada de gordura. E o cara come 5.000 calorias no dia, 6.000, dependendo da classificação dele. E ele não ganha nada de gordura.
Por quê? Lógico, aí vai ter a galera, mas ele usa hormônio, mas isso é aquilo. Não tirando o mérito do cara, mas ele tem muito músculo. Então, esse fato de ele ter muito músculo, ele tem um metabolismo muito alto, que faz com que ele queime muitas calorias. Então, isso dá essa flexibilidade metabólica para ele poder comer de tudo que ele quer. Então, lógico, adaptando para a nossa realidade, guardadas as proporções, a gente pode fazer isso. Então, hoje, na minha rotina, eu não deixo de comer meu doce, eu não deixo de tomar minha cerveja, eu não deixo de fazer as coisas que eu gosto de fazer, porque ao longo dos anos eu construí isso, então eu tenho essa flexibilidade muito boa. E isso mas não você é foi uma até coisa... dos 14 anos até aqui, não é? Não Exato. é já pra noite, não né? Não foi fazendo um mês de dieta e treino que, de repente, não foi assim. Eu cheguei num nível muito bom e depois de eu ter chegado nesse nível, eu falei assim, a partir daqui eu posso me permitir muito mais. Mas não significa que eu deixei de fazer dieta, eu parei de treinar, eu deixei de fazer as coisas que eu faço. Não, eu faço tudo do jeito que eu tenho que fazer, só que agora eu me permito mais do que eu me permitia antes. E assim, pensando em rotina, minha rotina é muito intensa, de muito trabalho. Então, tem dias que eu consigo fazer só as 3 principais refeições, café da manhã, almoço e jantar. Então, eu distribuo as calorias do dia dentro dessas principais refeições, faço meu treino no final do dia, na maioria dos dias, porque nos últimos meses, por conta da expansão da clínica, eu acabei não conseguindo manter uma rotina de treino bacana, mas sempre no final do dia eu vou lá, faço meu treino e vou para casa. E além da parte da dieta, tem a suplementação, tem a reposição hormonal, tem os nutrientes que eu faço também na clínica, através da terapia de reposição de nutrientes endovenosos, então isso me ajuda também. Tem os outros suplementos que eu faço em casa, então é um conjunto de cuidados que a gente faz para poder performar sempre bem. Além de médico, eu também sou empresário, então eu tenho que performar muito bem. Então eu tenho que estar com a minha energia, eu tenho que estar lá em cima, porque não dá. A gente sabe, você como empresário também você sabe, a gente precisa estar... eu sei que é difícil estar 100% bem todos os dias, mas a gente tem que estar pelo menos uns 90% ali. 99,9%. Senão não dá certo, senão não dá certo. Então eu tenho que ter esse autocuidado e é o que eu prego para os meus pacientes. É o que hoje eles mais buscam comigo lá na clínica. Então a gente pode dizer, doutor, que existe a fase de construção e a fase da manutenção. Exatamente. E hoje você está na fase da manutenção. Então não adianta a pessoa querer seguir a rotina. Por exemplo, essa semana você teve uma semana atarefada, você foi 4 vezes treinar. Mas quando você estava em fase de construção, você treinava, fazia cardio e ainda fazia jiu-jitsu. Exatamente. Então não tem como comparar, né? Isso, um com o outro, porque a pessoa olha lá como que fala, o Karine, o pessoal lá, tem um outro moreno que anda com ele, que outro dia eu vi ele comendo um negócio assim de... O Júlio Balestrin. De chocobol, sabe? Sei. Aí a pessoa fala, poxa, se ele faz dieta e treina e come isso, eu quero comer também. Mas ele já tá na fase da manutenção. Se você ainda está na fase da construção, você vai ter que ser muito mais rigoroso para chegar no resultado. Exatamente, exatamente. É igual, dando um exemplo aqui da empresa. O cara, na hora que ele está no início da empresa, ele tem que dar o gás total. Sim, ele verdade, não está vendo lucro verdade. ainda. Então não tem como ele querer Tem gastar. ainda. Ele não tem caixa, ele não tem nem lucro ainda. Não tem como ele querer gastar e desfrutar da vida do lucro da empresa se a empresa ainda não está dando lucro. Sim. É a mesma coisa com o corpo. Você tem que investir, você tem que trabalhar às vezes dobrado, triplicado para corrigir os anos anteriores que você não fez nada, para construir um corpo e depois você vai ter o desfrute. Mas primeiro você tem que trabalhar, você tem que construir. Às vezes você tem que restringir mais a dieta, às vezes você tem que apertar um pouco mais para depois poder chegar na fase de se permitir um pouco mais. Mas fazendo tudo certinho, você vai chegar na parte de onde você se permite mais. E doutor, é aquela pessoa que ela tem muita dificuldade em ganhar peso ou ganhar massa muscular, o que acontece com o corpo, com o metabolismo dessa pessoa? Que ela pegou um resfriado, perde 3 quilos. Né? A pessoa fala, caramba, eu treinei, já faz um tempão que eu tô lutando para ganhar essa massa muscular e aí, de repente, me resfriei e perdi 2 quilos. Tem até meme na internet que ela fala isso, né? Então, assim, a gente tem o contraponto também, né? O outro lado da moeda, onde a pessoa também se esforça muito e aí, às vezes, perde peso, assim, rápido. O que acontece? Qual que é, assim, o mais indicado para esse tipo de metabolismo, digamos assim? Quando a gente perde peso muito rápido, tem que entender que é água. Não é nem gordura, nem massa muscular. Porque do mesmo jeito que você não consegue construir 1 quilo de massa muscular em um dia,
você também não vai conseguir perder 1 quilo de gordura em um dia. Então, na maioria das vezes, igual você citou esse exemplo, peguei um resfriado e perdi 2 quilos. Isso aí, na maioria das vezes, é água. Quando na balança, né? Isso, na balança. Então, quando você tem, principalmente, processos infecciosos, igual doenças, o corpo ele entra em modo, entre aspas, de sobrevivência. Então, nesse período, ele não quer fazer massa muscular. Ele precisa usar energia para poder combater o agente infeccioso. Então, na maioria das vezes, o corpo acaba usando muita água para isso. E a pessoa ela acaba desidratando. Às vezes, perde um pouquinho de massa muscular também. Mas quando você tem essas variações de peso muito bruscas na balança, na maioria dos casos é água. E olhando muito para essa questão lá da pessoa que é o magro de ruim, que demora muito tempo para ganhar massa muscular, que come e não ganha peso, isso aí é da própria constituição genética da pessoa. Porque do mesmo jeito que tem ela, tem aquela outra pessoa que ela não pode olhar para o pão que ela já engordou 2 quilos. Tem isso também. Sou eu. Então, depende muito do biotipo de cada pessoa. A gente tem 3 tipos de biotipo. O ectomorfo, o mesomorfo e o endomorfo. O ectomorfo é esse, que é o famoso magro de ruim, que ele come, vai no rodízio, dá trabalho, prejuízo e não ganha nada, nem gordura, nem massa muscular. O mesomorfo é o que está no meio do caminho. Quando ele quer ganhar massa muscular, ele come bem, treina, ele ganha. Quando ele quer perder gordura, ele vai lá, faz as coisinhas dele direitinho, ele perde gordura. E você tem o terceiro perfil, que é o endomorfo, que é aquele cara que ele olha para o pão ali, ele já engordou. Então, quando a gente está trabalhando com esses perfis, a gente tem que entender o que cada um vai precisar. E às vezes a gente tem que pesquisar a nível de metabolismo para entender o que pode estar acontecendo. Será se o ectomorfo ele não tem ali nenhum problema na hora de metabolizar essa glicemia, de metabolizar esse açúcar, para ele não estar fazendo essa massa muscular? O endomorfo, o que está acontecendo? Será se essa insulina dele está muito alta, está bloqueando esse processo de emagrecimento, está fazendo mais gordura do que deve? Então a gente vai fazendo esses ajustes para poder facilitar tanto o ganho de massa muscular para um como o emagrecimento para o outro. Tem pessoas que têm mais tendência, doutor, você falou de doce, eu acho que é um assunto bem polêmico, né? Tem pessoas que têm mais tendência a comer doce do que outras? Tem. Por quê? Tem gente que é do próprio paladar. Tem paciente que fala, não, eu não sou do doce, eu sou do salgado. Tem paciente que fala, olha, eu sou completamente do doce. Tem paciente que eu já atendi, que fala, olha, eu pulo fácil um almoço para comer a sobremesa. Se deixar, eu não almoço, eu vivo da sobremesa. Então, é muito da questão do paladar do paciente. E eu até comentei com o Jefferson, né? Eu gosto muito de ler livro. E teve um livro que eu li, chama Superintestino. Eu fiquei fascinada com aquele livro, porque ele explica sobre a microbiota intestinal. E ele fala que, dependendo do tipo da microbiota da pessoa, ela tem bactérias e fungos que têm preferência por açúcar. Então, consequentemente, aquela pessoa ela acaba tendo mais preferência por doce, às vezes pela própria microbiota dela. Então, assim, varia de uma pessoa para outra, exatamente o que o doutor está falando, né? Vai muito de cada pessoa. E aí, às vezes, por exemplo, a mãe passa a microbiota bem parecida para o filho, e você vê um comportamento bem similar com a mãe, com o filho, com as pessoas da família, né, doutor? Sim, sim. E além disso, quando a gente observa essa questão do doce, a gente precisa avaliar como que é a rotina da pessoa. Às vezes é uma pessoa que ela tem muitos picos de ansiedade, de estresse, às vezes por conta de trabalho, e acaba canalizando para o açúcar. Porque o açúcar, o doce, é uma fonte de recompensa muito rápida de dopamina, para deixar ela bem, para dar aquela sensação de bem-estar, de tranquilidade. Então, às vezes eu já atendi paciente que fala que no trabalho tem a gaveta de chocolate. Isso é comum, até lá no escritório. Não, lá no escritório tem, as meninas tem. Não tem? Eu fico falo, chocada. O que é isso aí? Dá um pedacinho aí, cara. As meninas deixam assim, bombom, caixa, tudo assim nas gavetas. Deixa eu fico mesmo, assim, deixa gente, o que é isso? Mas realmente, doutor, faz sentido. E essas barras proteicas, doutor, que tá na moda aí, ajuda, por exemplo, a pessoa que tem uma disfunção de querer comer compulsivamente doce, ajuda? Auxilia? Ajuda, mas a questão igual dessas barras de proteína, que fala, é zero açúcar, tem que tomar muito cuidado, porque tira o açúcar da composição, mas enriquece com mais gordura. Entendi. Então, às vezes ela pode acabar ganhando peso pelo excesso de consumo dessas barrinhas de proteína. Só com barra, né? Exato, acha que vai ser benéfico, acha que vai ser saudável, mas é aquilo, você tirou o açúcar, mas você acrescentou a gordura, então... E pode atrapalhar a saúde, nesse caso? O cara tá pensando que tá super fit
Aí o cara vê o exame dele, come essas coisas. Pode atrapalhar ou não? Não tem nenhuma ligação. Eu acho incomum de atrapalhar porque quando a pessoa ela vai consumir barra de proteína, ela não consome em grande quantidade. Certo. Quando a gente olha, né, a maioria das pessoas, elas vão consumir uma barra de proteína por dia, no máximo. Às vezes ela consome em dias alternados, então não vai ser isso que vai afetar a saúde dela, que vai fazer com que os parâmetros laboratoriais... Eu como às vezes umas 2. Ele gosta, porque é bem doce, né? Não, assim, o que eu tô fazendo? Eu tô fazendo problema pra mim. Porque às vezes eu gosto muito de doce. Então, poxa, eu não posso ficar tendo um pico de insulina por causa da minha diabetes que minha família tem. Então por isso que eu tô fazendo essa pergunta. Por exemplo, 2, mas pelo que você tá falando, 2 não vai alterar se o exame do cara é relevante, não. Não. O que vai atrapalhar é os fast food, essas coisas. É isso que atrapalha. Não vai o ser carboidrato e excesso. É excesso, exato. Não vai ser a barra de proteína que vai atrapalhar, não. Você pode ficar despreocupado. Coitada levando culpa sem culpa, né? O pessoal culpa o pão. Não, tudo bem que o pão ainda tem bastante carboidrato, né? O pessoal, assim, o que eu sempre oriento o Jefferson, doutor, que eu ainda sou estudante, né? Então eu tenho chance de errar. Mas, assim, o que eu sempre oriento o Jefferson é o seguinte... que com a barra, por ter a proteína, ele não vai conseguir comer compulsivamente igual se ele pegar uma torta da Sodier e começar a comer, por conta justamente da proteína. Dá uma segurada, mas tem a caloria do mesmo jeito que o outro doce tem. Né? Aí o pessoal aí tem aquelas polêmicas na internet. Em vez de você comer essa barra, coma um batom. Em vez de você comer isso, coma aquilo. Só que a gente não leva em consideração a proteína que tem ali no alimento, faz você ter mais saciedade. Tem pessoas que eu sigo que falam pra mim, a minha rotina é tão corrida que tem dia que eu não consigo almoçar. E aí eu substituo por uma barra, porque pelo menos dá uma segurada. E dá por conta da proteína. Inicialmente, quando a pessoa tem uma rotina demais, muito corrida. Não que aquilo seja a rotina, mas num dia salva uma barrinha, Sim. né? Certo. E o que acontece? Eu também já vi isso na internet, né? Em vez de consumir uma barrinha de proteína, como o chocolate. Só que, qual que é o problema? Às vezes o chocolate é um ponto de gatilho para a pessoa. Verdade. Interessante. Verdade. A barra de proteína, às vezes, nem tanto. Porque é isso, você tem proteína, para o pessoal entender. A proteína ela leva mais tempo para ser digerida do que o carboidrato. Então, isso daí te dá uma sensação de saciedade maior e por mais tempo. Então, às vezes a pessoa ela fala, mas olhando por calorias, ok. Pode ser que o chocolate, às vezes, entre aspas, seja até menos calórico do que a barra de proteína. Mas, na maioria das vezes, essas pessoas elas vão consumir o chocolate, vai consumir uma barra, depois consome a outra, depois consome outra. Entendi. Então, uma barra de chocolate que teria que substituir essa barra de proteína, às vezes vira 3, 4 barras de chocolate. Mas isso, na hora do vídeo, ninguém conta. Verdade. E fora que tem a questão também de pessoas como o Jefferson, né? Como ele sabe que tem a predisposição à diabetes, ele vai por essa linha porque ele sabe que o pico de glicose vai demorar mais para chegar no sangue. E aí, se você come comparando a barra com o chocolate, para prevenção é muito melhor a barra, né? Porque ele, por conta da proteína, vai dar uma segurada. Não é igual um doce, que é doutor, rápido. Só para complementar o que ela tá falando, influencia no emagrecimento. Se o cara ele come muito doce, isso é uma pergunta, né? Porque eu não tenho esse conhecimento. Mas influencia o cara comer muito doce, o cara engordar? Sim, influencia. Vamos entender. Todas as vezes que a gente consome carboidrato, esse carboidrato ele vai ser digerido e vai virar açúcar, vai virar glicose. Quando essa glicose cai na corrente sanguínea, a gente produz a insulina no pâncreas. A insulina é um hormônio que vai atuar tirando o excesso de açúcar do sangue e levando para dentro das células para dar energia para a gente. Sem isso a gente não vive. Qual que é o problema? Quanto mais açúcar eu consumo, mais insulina eu libero. E eu faço picos de insulina cada vez mais altos. O que a insulina ela vai fazer? É um hormônio que é lipogênico, estimula a formação de células de gordura. Então, quanto mais insulina eu libero, mais estímulo para a fabricação de gordura eu tenho. Caraca. E outra coisa, a insulina ela pode tirar muito açúcar de forma rápida da circulação, muita glicose da circulação. Então, o nosso organismo, principalmente o sistema nervoso central, vai entender que tem menos açúcar no sangue, vai gerar estímulo para a fome. E o que a maioria das vezes a pessoa ela vai fazer? Ela vai consumir mais carboidrato. Então vai virando um ciclo vicioso. Ela consome mais carboidrato, libera mais açúcar,
pâncreas produz mais insulina, libera mais insulina. O excesso de insulina produz células de gordura e aí tira o açúcar do sangue, menos açúcar, comunica para o sistema nervoso central que a pessoa tem que comer, porque tem pouco glicose no sangue, então vai dar fome. Ela vai e come mais besteira. É o ciclo do mal. E vai virando esse ciclo. E isso daí vai fazendo com que a pessoa engorde. E engorde rápido. E como que a pessoa quebra esse ciclo, doutor? Desculpa aí, Natália, mas é curioso. Para quebrar esse ciclo, primeiro, ela precisa escolher boas fontes de carboidrato. Certo. Carboidratos que tenha uma baixa carga glicêmica, que façam a liberação de forma mais controlada desse açúcar para o sangue. Então, com isso, a gente vai ter menos pico de insulina. Tendo menos pico de insulina, a gente vai ter menos fome. Além disso, associar a proteína nas refeições, porque a proteína ela vai dar mais sensação de saciedade, junto também com as fibras. Isso aqui é assim, fazendo isso, você pode ter certeza que você vai emagrecer e vai conseguir manter o seu peso dentro da faixa. Foi o que eu fiz lá, que ela me orientou. Ela falou assim, bem no começo eu estava estudando, ela falou assim, corta as besteiras e come comida. Foi até meio... Foi, porque ele não tinha um hábito. É comum, doutor, eu vejo pessoas acima do peso não terem o hábito de jantar, de comer comida na janta. E aí, a nosso impasse em casa era o seguinte... Ele falava assim pra mim, amor, eu não como comida à noite, me deixa. Aí eu falava assim pra ele, vamos fazer um combinado? Se você jantar todas as noites, não tem problema você comer depois. Você pode comer o que você quiser, mas você tem que jantar. Aí ele falou, tá bom, então você faz a comida que eu vou jantar. E aí, por que eu usei isso de estratégia com ele? Porque eu sabia que se ele jantasse, quando ele fosse comer o pãozinho, o lanchinho que ele gostava, ele ia comer em menor quantidade. Ou às vezes nem comia, porque foi o que acabou acontecendo. Ele jantava e não comia. Exato. Comia uma fruta e pronto, vou dormir. Então, foi uma troca que eu fiz com ele, assim, meio que, né, dando uma camuflada, porque ele falava, não adianta me mudar, eu cresci assim, eu não janto, eu gosto de comer bolacha, põe aí na minha dieta um lanchinho pra mim. Eu falei, não, porque lanchinho vai te dar fome. Você não vai querer você vai querer 2, 3. Mesmo que eu colocasse uma proteína, eu já conheço. Ele gosta muito de pão. Uhum. Então, pão era o ponto fraco dele. Falava, não, vamos pra comida, porque comida você vai segurar um pouco. E pelo que o doutor falou, se o cara também consome muito carboidrato, automaticamente ele já tem um pezinho ali pro açúcar, vai ficar no açúcar e ele vai ficar aquele ciclo. Então, enquanto ele não trocar, tipo, ele vai ter que se esforçar, porque pra mim, no começo pra mim foi difícil, doutor. Tipo assim, trocar besteroides por comida normal. Aí chegou um momento que, tipo, eu não consigo... Hoje eu não consigo ficar sem comer comida. Tipo, pra mim é muito ruim. Mudou o paladar, né? Mudou o paladar. Mas assim, no começo é difícil. E, doutor, outra pergunta. Sobre o jejum intermitente. O que você acha sobre esse assunto que é tão polêmico hoje na internet? A ferramenta para emagrecimento é ótimo. Mas a gente tem que entender quem é a pessoa que está habilitada para fazer jejum. Por quê? O jejum intermitente você faz 16 horas de jejum e tem uma janela de alimentação de 8 horas. E é extremamente importante a gente ressaltar que na janela de alimentação, você não vai comer hambúrguer, não vai comer pizza, não vai comer sushi. Você vai comer aquilo que está prescrito na sua dieta. Porque tem muita gente que acha que o jejum intermitente vou ficar 16 horas em jejum, na minha janela de alimentação eu posso comer o que eu quiser. Não. Entendi. Dessa forma, você só ficou passando fome 16 horas à toa. Vai engordar do mesmo jeito. O que manda é o déficit calórico no final das contas, Exatamente. Né, o que vai mandar pra gente é esse déficit calórico. O que é o déficit calórico? É você consumir menos calorias e o seu corpo gastar mais calorias. E essa diferença o corpo vai tirar principalmente da fonte de gordura, como recurso de energia. E isso facilita o emagrecimento. Mas jejum ele é uma ótima ferramenta de emagrecimento. E ele ajuda também no controle metabólico do açúcar. Melhora essa questão dos picos de insulina, melhora o controle dos níveis de açúcar no sangue, deixa o nível de açúcar no sangue mais controlado. Então é uma excelente ferramenta. Eu, particularmente, gosto bastante, faço para alguns pacientes que toleram muito bem e a gente tem ótimos resultados com o jejum intermitente. Então, para pacientes que são diabéticos, é uma estratégia a se usar se ele for assim mais indicado para isso. Isso. Para o diabético, ajudar a dar uma controlada, seria? Para o diabético, nem tanto, porque às vezes o que acontece? Ele
fica muito tempo sem se comer, ou sem se alimentar, e às vezes o nível de açúcar dele pode variar muito, pode cair muito. Aí ele pode passar mal. Então não é uma estratégia... Principalmente se ele ficar sem comer, toma um remédio da diabetes, porque aí dá uma hipoglicemia. Exato, e aí ele passa mal. Pode fazer essa hipoglicemia de rebote. Então não é uma coisa que a gente costuma prescrever para o diabético. Mas para o paciente normal, a gente passa, e quando ele tem essa tolerância boa para ficar em período de jejum, ele adapta muito bem e a gente tem bons resultados com isso. Entendi. Eu tenho uma pergunta. Pode Eu sei ficar que o à Jefferson vontade. já está... Não, pode ficar à vontade, pode ficar à Minha vontade. pergunta é o Tem seguinte, muitas perguntas. doutor. Eu ouvi muito dizer sobre a resistência à leptina, né? Que é o hormônio da saciedade. E aí, eu não sei se realmente é isso, eu queria a sua informação. É verdade que quanto mais gordura a pessoa tem, mais ela produz o hormônio da saciedade, mas esse hormônio ele fica meio que inativo, não funciona. Então a Exatamente. pessoa come, não se sente saciada, mas o hormônio está ali circulando. Exato. É isso? A obesidade é uma doença de resistências. Resistência insulínica, resistência à leptina. Então, para o obeso, ele não consegue atingir essa saciedade com a quantidade menor de comida, porque ele tem essa falha na resistência aí da leptina. A leptina, para ele, não vai atuar da mesma forma que atua para as pessoas normais. Então, ele precisa comer muito mais para conseguir sinalizar de forma adequada essa leptina para fazer esse bloqueio de fome, de saciedade. Isso aí é verdade. E qual que é a solução? É o emagrecimento. Emagrecimento. Ponto. Ou seja, o cara vai sofrer. No início, o cara vai ter que dar uma sofrida. Vai sentir um pouco de fome, não vai ter jeito. Porque ele não vai se sentir saciado. Por isso que a gente tem hoje essas medicações maravilhosas, Mounjaro, Ozempic, porque essas medicações elas vão atuar no sistema nervoso central, estimulando a saciedade. E aí, com isso, ele consegue fazer déficit calórico, ele consegue comer menos, consegue comer melhor, e aí ele consegue perder o peso que ele precisa. Então, assim, como obesidade é doença, você tem medicamentos para tratar essa doença. O paciente ele não precisa ficar pensando que ele vai ter que fazer tudo na raça. Porque se tem uma coisa também que é muito estigmatizado, é a pessoa que usa medicamento para emagrecer. Eu faço um paralelo muito simples. Se medicamento para emagrecer, se obesidade é doença e a gente está usando medicamento para emagrecer, isso não invalida o sucesso do emagrecimento da pessoa. Verdade. É a mesma coisa de você virar para um asmático que ele está em crise e falar, não, mas é só você respirar com calma. Vai dar tudo certo. Você vai respirar melhor, né? Não vai. Ele precisa do aerolim dele, da bombinha de ar dele, para ele poder conseguir respirar bem. Para o obeso é a mesma coisa. Por que quando o cara ele tem problema de hipertensão, você vai dar um remédio para controlar a pressão dele e tá tudo certo. Mas o cara que ele é obeso tem toda essa coisa de, ele emagreceu usando remédio. Mas, gente, é lógico. Não tem. Você quer que o cara emagreça na raça. Que loucura que é essa? Às vezes o cara ele tá tentando de todas as formas possíveis, tá lutando contra ele não tá conseguindo. Mas por quê? Porque é menos bonito? Porque ele usou remédio? Isso não existe. Obesidade é doença, você tem remédio para tratar, então usa o remédio. Isso não te faz nem melhor nem pior do que qualquer outra pessoa. Porque é a mesma coisa, senão a gente vai cair nessa, do tipo, o cara tá lá com a crise de asma. Não, amigo, peraí, respira fundo, vai passar. Não vai passar, ele precisa de remédio. Da mesma forma que o obeso precisa de remédio também. É porque as pessoas, elas pensam assim, é só fechar a boca que emagrece. O outro emagreceu sem remédio, então qualquer um pode. E não é assim, né, doutor? Cada metabolismo é de um jeito e cada pessoa tem um nível de grau da doença. Exatamente. Né? Às vezes você fala, o outro conseguiu emagrecer 20 quilos. Mas às vezes você está comparando uma pessoa com a outra que não tem comparação. A maior burrice é você pegar a exceção e querer transformar a exceção em regra. Isso não existe. Isso não existe. Você pegar a exceção e transformar na regra. Isso não existe. E, de fato, quando a gente está pensando em tratamento de obesidade, o que dá certo mesmo, é a mudança do estilo de vida associada à terapia medicamentosa. Isso daí está publicado, tem estudos que mostram isso. Que eles pegaram as pessoas que fizeram só atividade física e dieta, as pessoas que fizeram atividade física, dieta e medicamento. Qual dos dois grupos que emagreceu? A pessoa que emagreceu mais. As pessoas que usaram a medicação junto com a mudança de estilo de vida. Então, o remédio, ele não é algo que a gente tem que demonizar. Pelo contrário, a gente tem que tornar isso mais natural possível. Porque se já tem um grupo de pessoas que é estigmatizado, aí agora
além delas serem estigmatizadas, vocês querem que elas emagreçam na força da raça? Coitada, Pô, né? Tá de sacanagem, velho. Eu consegui emagrecer, mas assim, ó, eu sou um cara muito disciplinado. Então, tipo assim, doutor, Você é a exceção que o doutor É falou. exceção da eu sou a regra. exceção, Você não é a dá. exceção. Por isso que assim, o pessoal pergunta, e aí, Ger, você emagreceu 30 quilos, o que você acha? Eu falei, cara, é top. Eu uso. Eu acho que cada um tem uma concepção. Agora, eu, Jefferson, eu quero fazer porque eu quero conquistar. Então, cada um tem uma percepção do que ela quer pra vida dela. Só que é fácil? Não. Eu me lasquei, meu. Assim, o pessoal começou a me chamar de gordo, teve a questão da doença, né, que eu comecei a ter pressão alta, mas eu acho que o pessoal chamar de gordo, eu falei, mano, me incomodou, falei, depois eu vou fazer, mas eu sou 1% da sociedade, então eu peguei, mas assim, doutor, é igual você tá falando, o pessoal acha que é fácil do dia pra noite. Eu fazia cardio de manhã, mais musculação, mais a dieta, porque manter a dieta, só quem fez dieta sabe como que é. É difícil você manter a dieta. Eu comia só um doce que a gente, quando a gente saía final de semana, a gente dividia, como que era? Um petit gâteau, né? Um petit gâteau. Dividia um Combinava petit assim, gâteau. final de semana um petit gâteau, Era a gente vai dividido. dividir. Então, tipo, eu fiz isso aí durante vários tempos. Então, assim, eu acho que a medicação ela é válida. Só que eu acho assim, doutor, aí eu não sei qual é o seu conceito. Eu acho que antes de tomar o medicamento, a pessoa ela tem que dar uma mudança de mentalidade. Então, antes de eu usar a questão, eu tenho que tentar fazer a dieta. E o medicamento vai ser um auxílio para eu poder emagrecer mais rápido. Não vai ser o milagre, né? Não vai ser minha âncora, porque senão aí dá o efeito rebote que o pessoal tanto teme. Sim. Agora, se eu mudo a minha mentalidade, eu tenho um medicamento que vai tirar... Nossa, é o sonho. Eu queria ter um negócio desse, porque Doutor, é um sonho. é um fato que o corpo, quando você emagrece, mesmo mudando todo esse estilo de vida, ele fica lutando para você reganhar aquele peso? Bom, isso acontece, mas é aquela história. A pessoa ela também precisa fazer a parte dela. Porque não só o corpo, mas o que manda mais é a cabeça. Então ali é igual aquilo, né? Assim, às vezes a pessoa fala, eu tenho cabeça de gordo. E realmente, isso aí existe. Isso existe. Eu tenho alguns pacientes que já fizeram cirurgia bariátrica e quem faz bariátrica sabe que você tem que ter um acompanhamento psicológico. Porque é isso. Uma hora a pessoa ela pode comer de tudo, outra hora ela não vai poder, porque ela fez uma intervenção cirúrgica, fez uma remoção ali de um tecido gastrointestinal, então a capacidade de absorção dela é menor. Só que você tira uma parte do corpo dela, mas a cabeça ainda é a mesma. Então, se ela não faz esse trabalho mental, ela vai reganhar esse peso. Doutor, um fato que aconteceu com a minha mãe, porque a minha mãe ela fez a bariátrica, né? Minha família toda tem tendência à obesidade, então eu sempre fui muito chata com a minha alimentação por conta disso. E a minha mãe, quando ela fez a cirurgia, ela sempre falava assim pra mim, Natália, eu não operei a cabeça. Por quê? Porque olha só o que ela fazia. Ela fez a bariátrica e deu, sei lá, uns 6, 7 meses. Sabe o que ela fazia, doutora? Ela ia lá nas panelas, fazia um prato, como ela comia antes da cirurgia. Ela sabia que ela não ia conseguir comer toda aquela comida, mas ela fazia o prato só pra, tipo assim, sentar e ter aquela satisfação, tipo, ai, vou tentar comer. E não conseguia. Comia 2 colheres e parava. Porque o estômago já não comportava mais. Mas, assim, na cabeça dela, era um alívio ela fazer aquele pratão de comida, sabe? Então, é realmente isso. E, às vezes, a pessoa faz a bariátrica, fica lutando para voltar a conseguir comer o que ela comia antes. Então... Isso acontece. Às vezes não é nenhuma questão de luta, mas é uma questão de adaptação, readaptação. Porque é aquilo, no início ela não vai conseguir comer, porque mesmo se ela forçar, ela vai passar mal. Mas... à medida que o tempo passa, ela vai forçando um pouquinho mais a cada dia, um pouquinho mais a cada dia. E depois o organismo ele acaba aceitando aquela quantidade de alimento novamente. Isso acontece com algumas pessoas. E o que acontece? Ela vai reganhar o peso de novo. E aí você já fez cirurgia bariátrica uma vez, não tem para onde correr depois. O que ela vai fazer? Então é muito da questão do mental. Então, quando a gente olha cirurgia bariátrica, uso de canetinha, a gente sempre tem que trabalhar com essa pessoa a questão da cabeça. Porque se ela não mudar a mentalidade, se ela não mudar a relação que ela tem com a alimentação, esses esforços, no final do dia, eles vão acabar sendo inúteis, porque vai reganhar peso. E o problema é que reganha peso, no caso da bariátrica, e reganha o peso mais doente do que antes. Porque como ela não absorve, se ela come muita besteira... igual o caso da minha mãe, ela recorria
ao doce, porque como era fácil de digestão, então assim, comia, não enchia o estômago. Então comia marshmallow, sabe essas coisas assim que dissolve rápido? E aí começou a comer, então assim, o que eu vejo diante de tudo isso? A pessoa, ela sempre tá buscando um alívio, às vezes até emocional, e aí fala assim, meu Deus, mas fez a cirurgia e engordou de novo. Engorda mesmo, porque não... O problema, a raiz do problema não foi tratada. Exatamente, que é essa mentalidade, que é a questão da relação que ela tem com a comida. Porque tem muita gente que é viciada em comida. A realidade é essa, viciado em comida. Igual você tem vício para cigarro, vício para jogo, vício para álcool, vício para droga. Tem gente que é viciada em comida. Verdade. Tem gente que é viciada em comida. Porque a comida libera neurotransmissores que trazem mais saciedade, mais felicidade. Então tem gente que vai buscar prazer, buscar conforto na alimentação. E aí ela acaba comendo as emoções dela e ela acaba engordando. E isso é real. Ó, igual eu emagreci naturalmente lá, com a sua ajuda, Natália. Porém, eu vou falar pra você, não é difícil emagrecer. O pessoal acha que é difícil emagrecer. Lógico que não é fácil. Só que você permanecer magro, aí é difícil. Sim. Porque, por exemplo, eu puxei minha raiva lá que eu tinha, o pessoal me chamou de gordo e tal, e emagreci. Fiquei com 82 quilos, tinha que emagrecer até mais um pouco. Aqui, a minha meta eu acho que era 78, até que eu alinhei com você no dia. Só que, pra você permanecer é difícil. Porque o corpo, quando você... Aí você puder dar até pro pessoal entender um pouco melhor, tecnicamente, quando você emagrece, o corpo parece que ele quer mais se alimentar. Então, quanto mais magro a pessoa fica, mais você quer comer. E aí, como que funciona isso, doutor, na prática? Vamos pensar que o nosso organismo, ele evoluiu ao longo dos milhares de anos e a gente está aqui hoje, com todos os recursos, com toda a tecnologia. Só que o nosso corpo, ele ainda é o mesmo da época das cavernas. O que ele acha? Ele não sabe que existe iFood, ele não sabe que existe supermercado. Então, o que ele quer fazer? Ele quer estocar energia. Ele não quer deixar você à mercê de ter que ir caçar e não achar lá o bicho que você tem que correr atrás para matar. Porque ele não sabe quando que vai ter a próxima refeição, quando que vai ter o próximo alimento. E para não deixar você morrer de fome, ele vai pegar todas as calorias e vai tentar acumular o máximo de gordura possível. Por isso que à medida que a gente vai emagrecendo, vai ficando cada vez mais difícil perder mais gordura. Porque o nosso corpo ele vai lutar para preservar a energia, ele vai lutar para tentar estocar o máximo de gordura. Por isso que quanto mais você vai emagrecendo, mais fome você vai tendo, mais difícil vai ficando. Porque é isso, porque o nosso corpo ele é uma máquina inteligente que quer poupar energia, que quer poupar recursos. Então, ele vai tornar cada vez mais difícil esse processo de emagrecimento. Então, por isso que às vezes a pessoa ela vai, emagrece e depois de um tempo ela começa a reganhar peso tudo de novo. Porque é aquilo, permanecer magro é mais difícil. Por isso que uma das coisas fundamentais desse processo é a musculação, que eu sempre bato na tecla, é a musculação. Porque o músculo, ele vai garantir para a gente essa maior flexibilidade metabólica. Porque quanto mais músculo a gente consegue desenvolver, mais energia a gente gasta. E para isso, quando a gente vai repor essa energia, ela não vai ser estocada em gordura, na maior parte. Porque como a gente está dando trabalho para o músculo, a gente vai usar esses nutrientes para nutrir esse músculo que acabou sendo exercitado. Então, muito do que viraria gordura, parte vai ser destinada para manter a massa muscular. Então, é uma forma que a gente tem para poder se manter no peso. Não tem jeito. Tem gente que acha que vai fazer um esforço de uma vez só. Vai emagrecer e depois disso acabou, não vai precisar fazer mais nada. E não é assim. Você vai ter que permanecer magro, você vai ter que permanecer na dieta, você vai ter que permanecer fazendo atividade física. Senão, você vai reganhar tudo de novo. E isso acontece. E tem um sistema de recompensa que a pessoa auto se sabota, né, doutor? Então, eu já tô magro, então vou comer. Agora Exato, eu posso comer. Agora eu posso. Né? E aí acaba ganhando de novo sem perceber. Quando menos esperar, já ganhou 4, 5, 10 quilos sem perceber. Exatamente. Aí, na hora que ela começa a ver os números que ela estava ficando feliz, né? Que agora as roupas estavam entrando, volta a ficar tudo apertado de novo. É desse jeito. Mesmo. E tem a questão do gatilho também. Por exemplo, quando eu tava com 82 quilos, a gente foi passear lá pra Gramado. Fui pra um resort lá e comecei a comer umas besteiras. Já era, meu. Eu saí de 82, fui pro tipo 86.
Aí, lógico que agora eu tenho a consciência, eu segurei o reggae. Só que tem que tomar cuidado, porque senão você volta tudo. E ao longo do tempo que E vai... essa permissão, me esforcei tanto, agora eu vou comer. Né? A gente tava lá no resort, o café da manhã, aí ele, nossa, quanta coisa gostosa, vou comer tudo. E aí você acabou de comer, então, assim, esse sistema de recompensa, a gente tem que tomar cuidado. Porque... Aí já tira um pouco o dilema, não é só a pessoa que usa canetinha, é todo mundo, pô. O pessoal, é porque o pessoal acha que o cara que emagrece naturalmente, não, o cara, tipo, não, mas é todo mundo tem vontade. O cara que é ex-obeso, ele é ex-obeso, ele tem uma doença que ele tá lutando diariamente. Se ele entender que é uma doença, ele tem que lutar diariamente. Então, diariamente, o cara tá na besteira. Peraí. Igual, eu uso muito o jejum, doutor, uma técnica. Então, por exemplo, um dia eu com besteira. Poxa, no outro dia eu vou fazer jejum. Eu vou cortar a alimentação de manhã e vou tentar almoçar pra dar uma equilibrada. E vou fazer musculação, treino. Não deixe, porque é muita energia acumulada. Exatamente. E se você não treinar, é o que você tá falando. Se não fizer a musculação, acaba que você adquire gordura, né? Sim. Mas demora pra você. E uma coisa, doutor, que eu ia perguntar pra você, que o pessoal sempre pergunta, e a questão do sono? Qual que é a importância no sono nesse processo todo aí de emagrecimento? Fundamental. Sono, ele é fundamental no processo de emagrecimento. Porque é no processo de sono que a gente tem... É como se fosse ali o nosso botão de reset, que é onde a gente vai conseguir descansar, a gente vai ter reparo dos tecidos, né? Igual quando a gente treina, onde a gente vai conseguir ganhar massa muscular. Durante o sono, na madrugada, é onde a gente vai conseguir produzir os nossos hormônios testosterona, GH, que eles são fundamentais nesse processo de manutenção de peso, de queima de gordura, de ganho de massa muscular. E é no sono que a gente tem também um controle do cortisol. Aquela história do estresse, o cortisol está muito alto. Porque o cortisol ele é um hormônio que ele é deletério. Ele faz mais mal do que bem, na maioria dos casos, quando ele está mais alto. Porque o cortisol, ele faz degradação de tecido muscular. Caraca. Então você perde massa muscular. O cortisol ele também estimula o processo de ganho de gordura. Então, quando a gente consegue regular essa parte do sono, é fundamental para a gente poder ter uma manutenção de peso ideal. Você pode reparar muito nos trabalhadores noturnos, do turno ali da madrugada, que entra à noite e só vai sair pela manhã no outro dia. Pode reparar que a maioria deles tem sobrepeso, tem obesidade. Verdade. Quando você compara um trabalhador noturno com um trabalhador diurno, a maioria dos trabalhadores noturnos, eles têm, no caso, sobrepeso e obesidade. Justamente por isso, por causa dessa desregulação do eixo de cortisol. E é no sono que a gente tem esse controle, esse reparo. Além de tudo isso que eu expliquei. Então, o sono ele é fundamental para a manutenção do peso ideal. E tem um horário, assim, que você orienta os seus pacientes, assim, o ideal dentro, assim, do que é previsto, você dormir tal horário e acordar tal horário, para você dar tudo certo que a gente está combinando aqui. O ideal, antes das 11. Antes da 11. Antes das 11. No máximo, estourando até 11 horas, está dormindo. Porque tem muita gente que trabalha, que às vezes tem que trabalhar até mais tarde, tem que entregar projeto. Então, o que eu sempre falo, cara, não estende para depois de 11 horas. Tenta fazer tudo até 11 horas da noite. Porque a partir da meia-noite é onde a gente começa a ter maior liberação desses hormônios. Doutor, e o uso da melatonina livremente? Por exemplo, a melatonina hoje ela é vendida assim... né, livre na farmácia. Você vai lá, compra e começa a tomar. Existe algum risco para a saúde a longo prazo, da pessoa ficar tomando todos os dias? Pode ter um risco no sentido dela ficar, de certa forma, dependente do remédio. E depende da dosagem também, né? Então, assim, a melatonina, o ideal é a gente usar 2 miligramas, 3 miligramas no máximo, e por um período curto de tempo. Porque o que a melatonina faz? Ela é um indutor de sono. Então, ela induz você a pegar no sono mais rápido. O ideal é você usar essa melatonina por um período curto de tempo para você regularizar o seu processo de sono. E aí, na hora que você regula o seu sono, você tira essa medicação. Entendi. Porque as pessoas veem lá na prateleira da farmácia, acham assim, como se fosse uma vitamina. Vou ficar tomando. Mas não sabe que precisa ter um desmame como qualquer outra medicação, né? Sim, sim. E a questão do celular, doutor? Tema polêmico agora. Celular e como isso pode atrapalhar no emagrecimento ou não existe nenhuma relação? Pode ter uma relação indireta, principalmente com o sono. Por quê?
telas de forma geral, TV, celular, computador, elas vão emitir uma onda de luz que ela atrapalha no processo de formação e liberação da melatonina natural que o nosso corpo produz. Então, quando a gente olha no médio e longo prazo, às vezes a pessoa ela não tem nenhum problema para dormir, mas ela fica ali no celular com aquele estímulo luminoso no olho dela o tempo inteiro, vai dificultar esse processo de formação e de liberação dessa melatonina. Ela começa a dormir cada vez mais tarde, começa a dormir meia-noite, 1h, 2h da manhã, e aí, às vezes ela tem que acordar muito cedo, fica com esse processo de sono desregulado, não consegue regularizar essa questão do cortisol, porque o cortisol é um hormônio que você ficando acordado, forçando você ficar acordado por mais tempo durante a madrugada, você força o seu corpo a produzir mais cortisol. E o cortisol ele é um hormônio de estresse, ele é um hormônio que te deixa em estado de alerta. Então isso vai virando uma bola de neve. Às vezes a pessoa ela acorda pela manhã, acorda mais cedo para ir trabalhar, passa o dia inteiro com sono, e aí na hora que chega em casa de noite, que ela teria que dormir, o sono dela vai embora. E ela fica ali no celular. E isso aí vai virando uma bola de neve. Troca e aí o dia pela noite, vai né? trocando o dia pela noite. E aí isso vai facilitar ela ter uma tendência mais fácil para poder ganhar peso. Porque é aquilo que a gente estava conversando, da questão do cortisol ficar mais alto, deixar ela mais estressada, dificultar o processo de ganho de massa muscular e facilitar o processo de ganho de gordura. E essas pessoas que acordam na madrugada, doutor? Que falam, eu durmo, aí dá tipo 2, 3 da manhã, acorda. E eu até estudando na faculdade, eu vi que tem o transtorno do comer noturno, né? Que a pessoa levanta, acorda, come, e se não comer, não consegue voltar a dormir. Eu nunca vi isso, mas ele existe. É um transtorno. Como que trata isso, doutor? Qual que é a forma, assim, chegar um paciente na sua clínica, como que você trataria esse distúrbio aí do sono, mais associado a essa alimentação noturna aí que a pessoa levanta para comer? A gente entra com medicação, porque o problema é ela levantar durante a madrugada. Então, se a gente tem algumas medicações, até mesmo indutores naturais de sono, como por exemplo a própria melatonina, um outro composto que eu costumo utilizar bastante, que é o GABA, que ele deixa o sono mais pesado, dificulta com que a pessoa acorde durante a madrugada, é tudo uma questão de reajustar essa pessoa. Então, ela dormir na noite inteira, o problema dela é acordar durante a madrugada. Se eu faço ela dormir durante a noite inteira e acordar no outro dia, show de bola, ela não vai ter esse comer noturno da madrugada. Então a questão é a gente entrar com a medicação certa para poder fazer com que ela durma durante a noite inteira e passe por esse período sem ter esse problema. Muito bom. Doutor, infelizmente, tá faltando, você acredita, tá faltando só 9 minutos? Cara, nem parece. Passou muito rápido. Passa rápido. E eu gosto quando falta 10 minutinhos, eu gosto de fazer uma pergunta para a pessoa ela poder orientar o pessoal. Porque assim, o nome do podcast é Se Eu Começasse do Zero. Foi bem intuitivo mesmo. Para pessoas começar do zero em qualquer processo da vida dela. Tanto profissional quanto da vida. Se hoje o Dr. André pudesse voltar lá e conversar com o Dr. André, ela começou 14 anos, ó, voltar 14 anos, né? 14 não, porque vão 18, vai, que você tem um pouquinho mais de grau de maturidade. E pudesse passar uma mensagem para ele lá. Para ele ter mais sucesso, mais rápido e atingir a alta performance que você tem hoje, o que você falaria pro Dr. André lá no início da carreira? Eu falaria o seguinte: foca em entender as pessoas, entender de verdade, não é só ficar ali na superfície. Entenda muito as pessoas, principalmente as pessoas que estão te procurando, as pessoas que estão na tua frente. Estude basicamente ali muito a questão do comportamento humano. Para de perder tempo, seja com rede social, seja com coisas que não vão te trazer nada, não vão te agregar nada. E leia bastante, leia muito, sobre tudo. Quanto mais conhecimento você tiver, melhor. E use a internet, use as ferramentas digitais a seu favor. Não para ficar perdendo tempo, mas para poder contribuir com o crescimento de outras pessoas. Porque isso vai te dar um retorno tanto financeiro como pessoal, porque é muito gratificante você poder ajudar alguém, você poder fazer com que a pessoa ela se desenvolva. Lógico, o dinheiro é importante, a gente tem que pagar conta, a gente quer construir nossos sonhos, quer dar um futuro melhor para a família, mas nada é mais gratificante do que você ajudar de forma verdadeira e honesta uma pessoa, dela poder virar e falar assim, cara, você mudou minha vida, você me ajudou, antes minha vida era
muito ruim por causa disso, isso. Depois que eu te conheci, minha vida está muito melhor. E por causa disso, hoje eu tenho outra qualidade de vida, hoje eu tenho outra visão de mundo. Isso é gratificante e nada paga. Isso é muito bom. Então eu falaria isso. Faça isso que vai dar tudo certo. E tenha muita fé em Deus, confie em Deus que vai dar tudo certo. Doutor, é legal, porque todo mundo fala assim, cada um fala com suas palavras, mas sempre envolve conhecimento. E demorou pra a gente virar a chave e entender que, na verdade, o que faltava pra gente poder evoluir em uma fase da nossa vida empresarial era o conhecimento. E o que você falou aqui faz total sentido em qualquer tipo de carreira. Porque se a pessoa ela não tiver o conhecimento, ela pode ter até a vontade. O pessoal até brinca, infelizmente, se fosse por vontade, muitas pessoas, muitos trabalhadores aí que trabalham muito, iam ser bem-sucedidos, né? Sim. Só que não é a realidade. A galera trabalha, mas sem conhecimento. Aí do que você passou a mensagem, Natália, o conhecimento ele vai te libertar. Exato. Então, por exemplo, se o doutor André tivesse conhecimento, tivesse parado lá no começo, porque, querendo ou não, quando você é jovem, você é muito impulsivo, mas ali você parasse para adquirir conhecimento, e você falou um negócio que eu achei legal, que é sobre pessoas. Entender de pessoas. Isso aí é todo negócio. Eu achei isso aí bem bacana mesmo. E, doutor, Natália quer perguntar alguma coisa? Não, você perguntou tudo mesmo? Aí ela falou, nossa, eu vou perguntar, tá, umas curiosidades. Eu acho que assim, as polêmicas a gente conseguiu perguntar a maioria, né? Sim. Faltou o pessoal... qual que é o valor? O pessoal do escritório vai ficar doido agora. Qual que é o valor hoje médio dessas canetinhas aí? Que o pessoal pediu pra perguntar, pô. O Monjaro na farmácia, a gente tem algumas apresentações do Monjaro, que é o mais no momento. Certo. A gente tem frasco ampola, a gente tem a Quick Pen, que é aquela canetinha igual ao do Ozempic, que você seleciona a dose. Certo. E você tem a caneta de dose única. A que chegou no Brasil é a caneta de dose única. E ela tem na apresentação de 2,5 miligramas e de 5 miligramas. A caixa com 4 canetas, para você usar uma caneta por mês, ela tá numa faixa aí de mais ou menos R$1.900. 4 canetas? 4 canetas. Dá um tratamento para o pessoal vai querer comprar no escritório. Um mês? É um por semana? Um por semana, mas é um tratamento mensal. Mensal. Isso. Às vezes a pessoa ela precisa fazer um tratamento que vai 5, 6, 7, 8 meses. Depende de paciente para paciente, Exato. Né? Depende de pessoa para pessoa. Tá vendo? O pessoal não vai brigar comigo, que eu ia esquecer a pergunta. O pessoal não pergunta pro doutor, quer saber. E doutor, como que o pessoal pode te encontrar nas redes sociais, na sua clínica? Como que o pessoal pode te encontrar? Pra você passar pro pessoal do podcast. A gente tem a Clínica Elancê, o arroba é Clínica Elancê, e o meu arroba do Instagram, André Carvalho Médico. Bacana. Muito bom. Doutor, muito obrigado por você ter participado do nosso podcast, tá? Agradeço. Sanou muitas dúvidas. Vai ter bastante tema aqui que o pessoal vai aprender bastante. Queria te agradecer, né? E agradecer também todo esse processo aí que você me ajudou, questão de emagrecimento, né? E eu vou retornar à clínica. E é só agradecer você mesmo, tá bom? Obrigado, eu agradeço Pessoal, pela oportunidade. A gente vai encerrar esse podcast agora. Agradeço você. Você acredita, Natália e doutor, que o pessoal ficou até aqui e não deu um like ainda? Você acredita? Não, tem pessoal. É absurdo, pelo amor de Deus. Tem que dar um like. Tem que deixar então, se o você like. ficou até aqui, escutou todo esse conhecimento, dá um like, curte, se inscreve no canal. Esse canal é bacana porque tem vários conteúdos que você tá lá na esteira fazendo card, né, doutor? Não Exato, pode pular o card. Pode pular o card. Não, bota no card, escuta. E eu, todo dia, eu tenho um objetivo, doutor. Além de tentar segurar na dieta, né? É fazer um cardio, então é dieta, cardio e escutar um podcast. De assuntos totalmente assim, da minha profissão, fora da profissão. Então assim, aproveitem, pegue esse podcast e fala assim, poxa, eu quero mudar de vida. Busca lá o Dr. André, né? Vai lá no Instagram da Natália. Escuta o pessoal e escuta esse podcast. E coloca em prática, porque eu acho que a dificuldade da pessoa também é escutar muita informação, falar, tem que ir lá no doutor, mas deixa quieto, tá? Até que, deu um exame, eu tô morrendo, aí vai. Aí, às vezes, o doutor não consegue. Doutor é doutor, mas não é Jesus Cristo, Jesus, né? não dá Não é pra fazer milagre, né, velho? Exatamente. Milagre a gente ainda não consegue fazer. Então,
aproveitem o conhecimento do doutor, vai lá, marca uma consulta com ele, dá uma passada, dá uma olhada nos exames. Eu acho que isso aí tem que ser feito realmente 1, 2 vezes no ano, dependendo do caso, em 3 meses. Então, aproveitem o doutor e eu agradeço vocês que assistiram nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Doutor, muito obrigado. E é isso aí, galera. Curtam, tem no Spotify também, doutor e Natália, Ótimo. tem no Spotify, vocês podem escutar esse podcast na íntegra, no podcast no Spotify, e eu vou colocar também a data aqui na descrição, a data que vai sair esse podcast. Então no YouTube vai ficar lá disponível como estreia, então fica ligado que esse podcast, quando o pessoal pergunta, quando vai sair e tal, fica no próprio podcast lá a data de estreia, tá bom? Galera, muito obrigado por vocês participarem até aqui, e tchau, tchau, grande abraço, obrigado, doutor. Obrigado. É isso.